Vidas Entrelaçadas, de Elisa Macelli, parte 4, capítulo 5. A vida continua. A estação de trem estava quase deserta. Olímpia e Tião, enquanto esperavam o trem, conversavam. Nunca pensei que um dia precisaria abandonar a minha casa e a minha cidade. Não estou feliz, Olímpia. Também não estou feliz, Tião. Mas sempre soube que uma coisa como essa poderia acontecer. Sempre soube que minha profissão era proibida. Mas o que eu poderia fazer? Precisava ajudar as mulheres que não queriam os filhos. Ajudar, Olímpia. Você cobrava muito caro delas. Sempre esteve interessada no dinheiro fácil que recebia. Eu sempre disse que era errado, que você estava matando crianças. Que crianças, Tião? Não eram crianças, não estavam nem formadas. E algumas das mulheres não queriam ter problemas com crianças. Queriam aproveitar a vida. Outras não teriam como criar as crianças indesejadas, por isso não fale bobagem. Aliás, você sempre reclamou, mas nunca deixou de aproveitar a boa vida que tenho dado a você. Tem razão, mas o que eu ia fazer? Sabe que sempre tive dificuldade em arranjar um emprego. Dificuldade não. Você nunca gostou de pegar no pesado. Tião ficou calado. Sabia que ela tinha razão. Depois de algum tempo de silêncio, que só era quebrado pelo barulho dos trilhos por onde uma máquina fazia manobras, Olímpia disse: Nunca senti tanto medo, Tião. Quando vi aquela moça morta, fiquei sem saber o que fazer. A amiga dela estava muito nervosa, dizendo que ia chamar a polícia, e eu sabia que se ela fizesse isso, eu seria presa. Não entendo como isso foi acontecer, Tião. Já fiz tantos abortos e nunca aconteceu nada parecido. Essa moça que morreu já era a quarta vez que vinha buscar minha ajuda e trouxe também outras moças da casa. Por isso, que quando vi que ela estava morta e a amiga desesperada, fiquei sem saber o que fazer e aproveitei quando a amiga saiu para chamar a polícia. Fui então até os fundos chamar você, que como sempre estava deitado lendo. Eu lembro disso. Você chegou, estava assustada e gritando: Tião, Tião, precisamos ir embora daqui, tem uma moça morta lá na sala. Morta como, Olímpia? Isso agora não interessa. Tião, mais tarde eu conto para você. Agora precisa preparar bem rápido a carroça para levarmos a moça daqui. Vamos levar a moça para onde, Olímpia? Não sei, Tião. Vamos pensar nisso depois. Agora vamos rápido preparar a carroça. Verdade, Olímpia. Foi assim mesmo que aconteceu. Enquanto eu preparei a carroça, você enrolou a moça no lençol, colocou o corpo no chão e tirou o colchão, que estava sujo de sangue, deixando o quarto completamente limpo. Encostei a carroça na porta dos fundos e juntos carregamos o corpo. Confesso que estava morrendo de medo, mas precisava ajudar. Saímos sem destino, com cuidado para que ninguém nos visse. Pegamos aquela estradinha que quase ninguém usava e largamos o corpo no meio do mato. Depois, saímos em disparada e só paramos quando estávamos longe dali. Lembro-me como se estivesse acontecendo agora. O que vamos fazer, Olímpia? A polícia vai nos procurar. Aquela moça deve estar contando tudo o que aconteceu com a amiga. Sei disso, Tião, fique calmo. Precisamos pensar em ir para algum lugar e nos esconder até que esse assunto seja esquecido. Eu seria uma solução. Olímpia, mas vamos para onde? Não sei, Tião. Precisamos pensar. Logo a cidade toda vai saber e comentar sobre o que aconteceu e a polícia vai nos procurar. Por isso não podemos mais ficar aqui. Temos de ir para outra cidade. Mas qual? Onde? Tenho um primo que não vejo há muito tempo. Ele mora em uma cidade a mais ou menos 200 quilômetros daqui. Lá ninguém vai nos encontrar. Verdade, Tião. Ele acreditou na história que você inventou de que não conseguia trabalho e que na sua cidade havia um emprego para mim. Nunca aceitei, mas agora acho que podemos ir para lá. Você, Olímpia, soltou uma gargalhada e falou: Acredito porque você mora longe e não conhece. Tião, pois se conhecesse não teria acreditado. Saberia que você não gosta de trabalhar. Eu fiquei calado e você continuou: Vamos para lá, Tião. Eu sei que ele mora lá, mas não tenho o endereço. A cidade não deve ser muito grande e por isso todos se conhecem e alguém deve conhecer seu primo. Agora me lembrei, Olímpia. Na próxima cidade mora um amigo meu e de meu primo. Eles sempre foram muito próximos. Quem sabe esse amigo tem o endereço do seu primo, Tião. Precisamos ir até lá para perguntar. Tem razão, Olímpia.
É a única coisa que podemos fazer. Depois de andarmos 3 dias por esta estradinha, nesta carroça e com este cavalo que está velho, e por isso anda devagar, dormindo na carroça e comendo frutas que encontramos pelo caminho, finalmente chegamos à cidade. Sim, mas como foi difícil chegarmos até aqui, o importante é que conseguimos, e como eu havia previsto, a cidade parece ser pequena. Bem, agora que estamos aqui, vamos procurar o amigo do seu primo. Olha aquela bodega, talvez eles o conheçam. Tião parou a carroça em frente à bodega e desceu. Olímpia continuou sentada, olhando para ele enquanto se dirigia para dentro. O senhor que estava no balcão se aproximou. Bom dia. Preciso de uma informação. Pois não, do que se trata? Estou procurando um amigo que sei que mora aqui na cidade, mas não tenho o endereço. O nome dele é Orlando. Orlando? Conheço sim. Ele mora no fim desta rua em uma casa branca com portas e janelas azuis. Ele trabalha na ferrovia. Não sei se está em casa. Sabe que na ferrovia tem vários horários de trabalho, mas a mulher dele está com certeza. Ela está esperando criança. Obrigado, senhor. Vou até lá. Não tem de quê. Tião, sorrindo, afastou-se e voltou para a carroça, sob o olhar curioso de Olímpia. Assim que ele subiu, ela perguntou ansiosa. Ele conhece o seu amigo? Conhece sim. Ele mora no fim desta rua. Vamos para lá e torcer para que acredite na nossa história. Tião fez com que o cavalo andasse e depois de 2 quadras parou em frente a uma casa branca com portas e janelas azuis. Pelo que o homem da bodega disse, ele deve morar nesta casa. Vamos descer? Desceu e ajudou Olímpia a descer também. Diante do portão bateram palmas. A porta de entrada da casa se abriu e por ela saiu um senhor que ao vê-los abriu um sorriso. Tião, o que está fazendo por estas bandas? Estou indo para a casa do Vaguinho e como não sei o endereço, passei por aqui para ver se você sabe. Esta é minha mulher, Olímpia. Claro que sei onde ele mora, mas entre. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Vamos entrar? Orlando, demonstrando e sentindo felicidade, assim que eles entraram, disse: Sentem-se, vou chamar Manuela. Ela está no fundo do quintal assando pão para o café e as crianças estão com ela. Ao ouvir aquilo, tanto Tião como Olímpia respiraram fundo. Estavam com muita fome. Tião tentou disfarçar e perguntou: Quantos filhos você tem, Orlando? Tenho 2 meninas e um menino. E Manuela está esperando outra criança, Tião. Eles são a razão da minha vida. Logo não vou ter espaço aqui nesta casa, disse rindo. Esta casa parece ser muito boa. Notei que todas as daqui desta rua são iguais. As casas são boas sim. A ferrovia construiu para os funcionários. É muito bom trabalhar em uma boa companhia. Verdade, Tião. Vim para esta cidade para trabalhar na ferrovia e não me arrependo. E você faz o que na vida? Tião olhou para Olímpia e engasgando respondeu: Eu, diferente de você e do Vaguinho, meu primo, não estudei. Por isso faço qualquer coisa, aquilo que aparece. Estou indo para a casa do Vaguinho ver se ele encontra um emprego para mim. Sabe que aquela cidade onde nascemos e nos criamos é pequena, não tem muito emprego. É verdade. Por isso eu me mudei para cá. Fiquei sabendo que a ferrovia precisava de empregados e não pensei 2 vezes. Vim correndo e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Também vim em busca do Vaguinho, mas quando cheguei ele estava se mudando para outra cidade. Antes, porém, arrumou um trabalho para mim na ferrovia. Você tem o endereço do Vaguinho, Orlando? Tenho sim, vou anotar para você. Orlando anotou o endereço em um papel e quando estava saindo para chamar Manuela, ela entrou, trazendo em uma travessa vários pães. O cheiro de pão quente invadiu a sala, e tanto Olímpia como Tião não conseguiram se impedir de salivar. Ela, ao encontrá-los ali, soltou um grito de felicidade. Tião, que surpresa boa, como vai? Estou bem, e você? Parece estar bem também. Ela colocou a mão sobre a barriga e rindo disse: Estou sim. Logo esta criança vai nascer e eu vou ficar melhor. Falta menos de um mês. Tomara que venha outro menino, assim vocês vão ter 2 casais. É verdade, mas eu não me preocupo com isso. Só peço a Deus que venha com saúde. Ela colocou a travessa sobre a mesa e sorrindo perguntou: Esta é sua mulher? É sim, Manuela. Fiquei tão feliz em ver você que me esqueci de apresentar. Minha mulher Olímpia. Muito prazer. Voltando-se para Tião, perguntou: O que estão fazendo neste fundo de mundo, Tião? Ele veio atrás do endereço do Vaguinho, Manuela. Quer ir para a cidade onde ele mora. Ainda é muito cedo.
Não devem ter tomado café. Vou até a cozinha preparar. Manuela saiu e Orlando perguntou: como está nossa cidade, Tião? Igual de sempre, Orlando. Lá nada muda. Eu sei, mas sabe que algumas vezes eu sinto saudade de lá? Sinto que também vou sentir saudades, Orlando. Mas com você é diferente. Não tem filhos e poderá voltar a qualquer momento. Para mim é mais difícil. Aqui tem um bom emprego e uma boa casa para morar. É verdade. Manuela voltou para a sala. Você não é da nossa cidade, Olímpia? Olímpia olhou para Tião, que respondeu: não, Manuela. Ela chegou há 3 anos, nasceu na capital. Não entendo como uma pessoa que nasceu na capital consegue morar em uma cidade do interior que nada tem. Como não, Manuela? Aqui tem paz e tranquilidade, o mais importante, não tem tanta gente. Olímpia disse rindo. Isso é verdade, mas para mim tem tranquilidade demais. Manuela falou, voltando para a cozinha. Todos riram. Ela voltou logo depois, trazendo em suas mãos um bule com café e uma leiteira com leite que colocou sobre a mesa. Agora vamos tomar café? Crianças, venham tomar café. As crianças se sentaram e Manuela olhou para Tião e Olímpia dizendo: podem começar a comer. Não tem muita coisa, mas acho que vai dar para matar a fome. Está ótimo, Manuela. Depois de passar tanto tempo na estrada, estamos com muita vontade de tomar um café fresco e comer desse pão que parece estar maravilhoso, Tião disse, pegando um pão e passando manteiga. Em seguida, Manuela sentou-se e começou a servir os filhos e o marido. Olímpia e Tião quase não conseguiram disfarçar a fome que estavam sentindo e comeram com muita vontade. Quando terminaram, Manuela se levantou e começou a tirar a mesa. Olímpia também se levantou e passou a ajudá-la. Com a louça nas mãos, foram para a cozinha. Enquanto Manuela lavava a louça, Olívia secava e conversavam. Estou feliz com a visita de vocês, Olímpia. Fazia tempo que eu não tinha notícias da nossa cidade. Confesso que sinto muitas saudades de lá, da casa, dos meus pais, irmãos e amigos. Mas parece que vive bem aqui. Vivo sim, Olímpia, não posso negar, mas mesmo assim sinto falta de muita coisa. Entendo, Manuela. Eu, por minha vez, não sinto saudade alguma. Fazia algum tempo que eu queria me mudar. Gosto de conhecer outros lugares. Já morei em muitos. Tomara que dê tudo certo para Tião na cidade onde o primo mora. Vai dar certo, Olímpia. Sempre dá. Estavam quase terminando quando Manuela, demonstrando dor no rosto, disse: passei a noite toda com muita dor nas costas. Olímpia, mas agora está mais forte. Será que o neném vai nascer? Não, acho que não. Ainda falta quase um mês. Não sei, mas precisa prestar atenção. Muitas crianças nascem antes do tempo. Os meus nasceram no tempo certo, Olímpia, e nunca senti dor nas costas. Devo ter dado um mau jeito ao colchão. Pode ser, vamos esperar. Voltaram para a sala, Orlando e Tião conversavam. Tem certeza de que não quer que eu tente encontrar um emprego na ferrovia, Tião? Ele olhou para Olímpia, que entrava na sala. Ela, com a cabeça, disse que não. Mesmo sem saber o motivo de ela não querer, respondeu: obrigado, Orlando, mas vamos mesmo ao encontro do Vaguinho. Sinto que vou ter melhores condições ali. Está bem, mas se precisar, estaremos aqui para qualquer coisa. Agora preciso ir trabalhar, volto à tarde. Olímpia olhou para Manuela e, percebendo que ela não estava bem, preocupada, perguntou: você não está bem, Manuela? A dor aumentou. Aumentou e está ficando cada vez mais forte. Preocupada, Olímpia olhou para Orlando. Acho que a criança vai nascer, Orlando. Precisa chamar a parteira. Tem certeza disso, Olímpia? Acho que sim, mas pelo bem ou pelo mal é melhor chamar a parteira. Está bem, vou até a ferrovia avisar que talvez me atrase. Preocupado, saiu apressado. Olímpia ficou apreensiva. Já havia presenciado o nascimento de muitas crianças. Orlando voltou meia hora depois. Dona Cida não vai poder vir. Ela está com muita febre e dor pelo corpo, não consegue se levantar. O que vamos fazer, Orlando? Se a criança for nascer realmente, não sei, Manuela. Podemos tentar ir para a cidade vizinha, mas fica longe, talvez não dê tempo. Pode chamar um médico, Orlando, disse Tião. Não tem médico. A cidade é muito pequena. Tem um que só vem uma vez por semana e ele veio ontem. O que vamos fazer? Manuela, nervosa e assustada, perguntou. Não sei, Manuela, não sei. A dor está aumentando. Acho que a bolsa se rompeu. A criança vai mesmo nascer.
Olímpia, desesperada e com a imagem de Olívia morta em sua casa, olhou para Tião e disse: Tião, vá até a carroça e pegue minha maleta. Tem certeza, Olímpia? Tenho, vai, não demore. Ele, sem nada dizer, saiu e voltou em seguida, trazendo a maleta. Agora vocês dois saiam com as crianças para que não se assustem. Manuela, você vai para o seu quarto e se deite. Não se preocupe. Já vi muitas crianças nascerem e sei como fazer. Está bem, Manuela respondeu, sabendo que não havia alternativa. Orlando e Tião pegaram as crianças e saíram. Olímpia ajudou Manuela a ir para o quarto e a se deitar. Durante o resto do dia, Olímpia ficou ao lado de Manuela. Passava um pouco das 3 horas quando Olímpia percebeu que estava na hora. Manuela estava desesperada e gritando de dor. Olímpia se colocou na posição de receber a criança e pediu: Sempre que a dor vier, faça força, Manuela. Realmente foi isso que aconteceu. A criança nasceu. Olímpia pegou em suas mãos e entregou a Manuela, disse sorrindo: É uma menina, Manuela. Sua criança está em seus braços. Manuela pegou a filha e, rindo, olhou para Olímpia. Obrigada. Você salvou a minha vida e a da minha filha. Já me falaram que sempre que vamos passar por algum momento difícil, Deus nos manda anjos para nos ajudar. E a sua presença aqui em casa neste momento é a prova disso. Você é o anjo que Deus me mandou. Olímpia não se conteve, rindo falou: Eu, anjo? Não, Manuela, nem de longe sou um anjo. Pode ser que não, mas neste momento é. Olímpia sentiu algo que nunca havia sentido e pôde apenas dizer: Agora descanse, que vou preparar o jantar. Orlando e Tião devem estar voltando com as crianças. Vou fazer também uma canja de galinha para que seu leite venha logo e forte. Manuela sorriu. Estou cansada mesmo, mas feliz. Olímpia saiu do quarto e foi para a cozinha. Quando chegou, parou um pouco pensando. Nunca em minha vida senti algo como isso. Como fiquei emocionada em ver nascer e receber esta criança, tão diferente do que sinto quando eu as mato. Eu as mato. Em que estou pensando? Não as mato. Apenas ajudo as mulheres que precisam. Olhou para o armário, pegou o arroz, feijão, os colocou no fogão, a lenha para cozinhar. Depois foi para o quintal, pegou uma galinha, matou e voltou para a cozinha. Faltavam poucos minutos para as 6 horas quando Tião, Orlando e as crianças voltaram, entraram e depois de olharem para Olímpia, que sorriu, foram para o quarto. Manuela estava deitada com a menina ao seu lado. Foi um momento de felicidade e emoção. Enquanto Orlando pegava a menina e conversava com Manuela, Tião foi para a cozinha ao encontro de Olímpia, que estava com um sorriso. Você viu como ela é linda e grande, Tião? Vi sim, Olímpia. E você parece que está muito bem. Estou sim. Você não pode imaginar quando vi e ouvi a menina chorar. Senti como se eu fosse uma privilegiada por estar ali naquele momento. Nunca antes eu vivi um momento como esse. Dá para perceber que está feliz, Olímpia. Acho que esse momento foi bem diferente daqueles em que você impede que uma criança nasça. O que está falando, Tião? Eu não faço isso. Apenas ajudo as mulheres que precisam, pois se não for eu, será outra. Sabe que quase todo dia tem uma mulher querendo ser ajudada. Está bem, Olímpia. Agora só não entendi qual é o motivo de você não querer que Orlando me arrume um emprego aqui nesta cidade. Primeiro, porque você não gosta de trabalhar, e o trabalho na ferrovia não deve ser fácil. Depois você não pensa mesmo, Tião. Esta cidade é muito perto da nossa, e se ficarmos aqui, a qualquer momento a polícia pode nos encontrar. Por isso precisamos ir para o mais longe possível. Pensando assim, você está certa. Quando vamos embora? Não podemos demorar muito. Precisamos ficar o mais longe possível. O trem só vai passar por aqui amanhã. Estive pensando. Em vez de irmos para a cidade do Vaguinho sem saber se ele ainda está lá, acho que o melhor seria irmos para a capital. Lá, com certeza, ninguém nos conhece também, pelo que eu ouvi dizer, tem muito trabalho. Com o dinheiro que eu consegui guardar, embora não seja muito, poderemos viver por um bom tempo, até encontrarmos trabalho. O que você acha? Eu não acho nada. Foi você quem sempre decidiu tudo? Está bem, vamos pedir a Orlando que nos leve até a estação. Por quê? Não podemos ir sozinhos? Podemos sim, mas onde vamos deixar a carroça e o cavalo? Vamos dar a ele para que faça o que quiser, só precisamos chegar à estação. Está bem. Olímpia estava terminando de colocar a mesa quando Orlando, saindo do quarto, entrou na sala e foi dizendo:
Manuela me contou tudo o que se passou aqui e quanto você ajudou. Obrigada, Olímpia. Que bom que vocês estão aqui, senão não sei o que teria acontecido. Foram enviados por Deus. Ao ouvir aquilo, Olímpia olhou para Tião, que também estava olhando para ela, e disse: Isso foi coisa do destino, Orlando. Mas não precisa agradecer, não foi trabalho algum e fiquei muito feliz em ver sua menina nascer. Agora, como as duas estão bem, precisamos ir embora e queria pedir que amanhã nos levasse até a estação. Está bem, Olímpia, mas acho que poderiam ficar mais alguns dias, até Manuela se recuperar e poder cuidar da casa e das crianças. Não podemos, Orlando. Manuela está bem, não vai ter problema algum. Precisamos que nos leve até a estação para poder ficar com a carroça e o cavalo. O quê? Não tenho como pagar por eles. Não precisa pagar. Pode ficar com eles. Estamos indo para a capital, por isso não poderemos levá-los. Vocês vão me dar os dois? Sim, eles já são seus. Obrigado. Sempre quis ter uma carroça e um cavalo, mas não tinha como. Eu preferia que ficassem aqui mais alguns dias, mas como não podem, amanhã cedo eu levo vocês até a estação. Porém, sempre que quiserem ou precisarem, minha casa estará de portas abertas. Sorriram e continuaram a comer. Manuela, no quarto, enquanto comia sua canja, ouvia toda a conversa. Na manhã seguinte, eles e Orlando chegaram à estação. Como Orlando precisava ir trabalhar, pegou a carroça e o cavalo e se despediu. Obrigado por terem ajudado Manuela e minha filha. Sempre que quiserem, podem voltar. Despediram-se. Assim que ficaram sozinhos, Tião disse: Pronto, Olímpia, aqui estamos na estação, esperando o trem. Foi com muita dor que tive de deixar o Faísca, mas fazer o quê? Não tinha mesmo como irmos de carroça? Verdade, Tião. Estou tranquila e acho que nunca mais vou ter coragem de impedir que uma criança nasça. Aquele foi um momento muito lindo e não consigo esquecer. O que será que vai acontecer com a gente, Olímpia? Não sei, Tião, mas precisamos seguir em frente. Vamos para a capital, tentar reiniciar nossa vida e desta vez de uma maneira diferente. Está certo, Olímpia. Olha, o trem está chegando. Olímpia pegou sua maleta com as ferramentas de trabalho e Tião pegou as duas sacolas com as roupas e entraram no trem. Depois de viajarem por muito tempo, finalmente chegaram à capital. Desceram do trem e saíram para a rua. Ficaram impressionados com tudo o que viam, diferente do que haviam visto até então. Tião, olhando para Olímpia, perguntou: O que vamos fazer agora? Vamos perguntar para aquele carroceiro. Ele deve saber onde poderemos encontrar um lugar para ficarmos. Aproximaram-se e Tião disse ao carroceiro: Acabamos de chegar e não conhecemos a cidade. Precisamos de um lugar para ficarmos. O senhor conhece algum? Aqui tem várias pensões onde podem ficar por algum tempo. Tem também quartos para serem alugados em cortiços. O senhor pode escolher o que quiser. Tião olhou para Olímpia, que respondeu: Vamos ficar por alguns dias em uma pensão que não seja muito cara, pois o dinheiro que temos é pouco. Depois, quando encontrarmos trabalho, pensaremos no que fazer. Está bem, vamos para uma pensão que não fica muito longe daqui. Agradeceram e entraram na charrete, que começou a andar devagar. Após viajar tantas horas, estavam cansados e queriam chegar o mais rápido possível. Finalmente pararam em frente de uma casa. O carroceiro disse: Vamos entrar? Conheço a dona da pensão. Ela é uma pessoa muito boa, sei que vão gostar dela. Tião desceu e ajudou Olímpia a descer. O homem abriu o portão e entrou, no que foi seguido por eles. Entraram na casa e encontraram uma senhora que os recebeu com um sorriso. Bom dia, posso ajudar? Sim, precisamos de um quarto. Para ficarmos alguns dias, a senhora tem algum vago? Tenho sim. Sentem-se enquanto conversamos. Sentaram-se. Meu nome é Adelina. Esta é uma pensão familiar. Por isso sei que se sentirão à vontade. Tenho um bom quarto. Querem ver? Sim, acabamos de chegar e não conhecemos ninguém ou qualquer coisa na cidade. Meu nome é Olímpia e do meu marido é Sebastião, mas eu chamo de Tião. Muito prazer. Sei que gostarão da cidade. Ela tem muito a oferecer. Queiram me acompanhar? Adelina caminhou na frente, abriu uma porta das que existiam em um grande corredor. Deixou que eles entrassem na sua frente. Entraram e ambos ficaram encantados com o quarto, que, embora fosse pequeno, era muito limpo e bem arejado. Assim que saíram, Olímpia falou: Vamos ficar com o quarto. Qual é o preço? Depende do tempo que pretendem ficar.
Não sabemos ainda. Precisamos encontrar trabalho. Dependendo do preço, talvez 1 ou 2 semanas. Eu costumo cobrar 30 por dia, mas se ficarem mais tempo, poderemos conversar a respeito. No preço estão incluídos o café da manhã, o almoço e a janta. Olharam-se e Tião disse: Vamos ficar, não é, Olímpia? Vamos sim. Ótimo. Podem ficar à vontade. Às 7 horas servirei o jantar. O banheiro fica no fim do corredor e lá poderão tomar banho. Dizendo isso, ela saiu e eles sorriram e se abraçaram. Por 15 dias temos dinheiro, Tião, mas precisamos encontrar um trabalho para mim ou para você. Vamos encontrar, Olímpia. Não viu como esta cidade é imensa? É verdade. Nunca pensei que fosse tão grande. Agora vamos nos preparar para o jantar? Aproveitaremos para conversar com Dona Adelina. Ela deve conhecer muita gente. Às 7 horas em ponto, entraram na sala de jantar, onde a mesa agora estava colocada. Havia 4 pessoas sentadas. Adelina mostrou a eles as cadeiras em que deveriam se sentar, dizendo: Estas são algumas pessoas que estão na pensão. Maria, José Carlos, Cândida e sua filha Esther. Olhando para eles, continuou: Estes são Olímpia e Tião. Acabaram de chegar. Todos sorriram. Eles se sentaram e começaram a pegar a comida que estava sobre a mesa. Tentaram comer devagar para não demonstrarem a enorme fome que estavam sentindo, pois durante a viagem, para economizar, tinham se servido só com alguns salgadinhos que havia no vagão-restaurante. Enquanto comiam, Olímpia pensava: tomara que tudo dê certo. Após o jantar, Adelina serviu café. Enquanto tomavam, Olímpia, sorrindo, disse: Como puderam ver, acabamos de chegar e estamos precisando de emprego. Alguém conhece alguma vaga? Eles se olharam e Adelina perguntou: Qual é a profissão de vocês? Tião faz qualquer coisa, só precisa de um trabalho, por isso pode ser qualquer um, não é, Tião? Ele, embora a contragosto, acenou com a cabeça, dizendo sim. Olímpia continuou: Eu sou parteira. Parteira? Essa profissão é muito procurada. Existem várias mulheres que precisam de seu trabalho. Muitas preferem ser atendidas por parteiras, mesmo porque a assistência na Santa Casa é precária. Obrigada, Dona Adelina, estou à disposição. José Carlos, um dos pensionistas, falou: Eu trabalho em uma carvoaria e lá sempre precisam de ajudantes. Se o senhor quiser, pode ir comigo para ver se consegue trabalho. O pagamento não é muito, mas pode ficar por lá até aparecer algo melhor. Olímpia olhou firme para Tião e disse: Ele vai sim, não é, Tião? Ele novamente acenou com a cabeça, concordando. Terminaram de tomar o café e ficaram por mais algum tempo conversando. Depois todos foram para os seus quartos. Assim que entraram no quarto, Tião, demonstrando que não estava feliz, disse: Olímpia, não posso trabalhar em uma carvoaria. Sabe que o trabalho não é fácil. Sei sim, Tião, mas não estamos em condições de escolher. Qualquer trabalho é bem-vindo. Você vai sim, até eu conseguir trabalhar. Depois vamos ver como vai ficar. Você mentiu quando disse que é parteira. Por que fez isso? Não podia dizer o que faço realmente. Além do mais, eu disse que nunca mais farei aquilo. O que aconteceu com aquela moça que morreu em minhas mãos não vai acontecer nunca mais. Nunca mais vou fazer aquilo. Está bem, não precisa ficar nervosa. Amanhã vou até a carvoaria. No dia seguinte, bem cedo, Tião acompanhou José Carlos até a carvoaria. Ele já conhecia uma igual àquela, pois na cidade onde morava havia muitas. Sabia também como era difícil trabalhar ali, mas não havia opção. Precisava trabalhar até que Olímpia voltasse a fazê-lo. Sabia que depois poderia ter a vida de sempre e de que gostava. Olímpia, por sua vez, após tomar café, conversava com Adelina, que perguntou: A senhora disse que é parteira. Posso trazer uma amiga que está prestes a ter uma criança e poderá combinar com ela. Quer que eu faça isso? Por favor, preciso trabalhar. Está bem, mais tarde vou até a casa dela. Pensando bem, a senhora poderia vir junto, assim já conversará com ela. Está bem, acho que esse é mesmo o melhor caminho. Tudo combinado. Olímpia voltou para o seu quarto e se preparou para sair ao lado de Adelina. Saíram, e assim que chegaram à casa de Mirtes, ela as recebeu ao lado do marido. Depois de entrarem, sentaram-se em uma das cadeiras que havia ao redor de uma mesa de jantar.
Depois de conversarem e por Mirth ser muito jovem e estar prestes a ter seu primeiro filho em 2 meses, Olímpia disse como tudo aconteceria. Ficou combinado que Olímpia seria chamada assim que as primeiras dores acontecessem. Após tomarem um café, saíram da casa e voltaram para a pensão. Olímpia foi para o seu quarto e Adelina, ao lado da cozinheira, prepararam o almoço. Olímpia, deitada no quarto, pensou: ainda bem que já tenho um trabalho. Espero que logo venham outros. Parece que tudo vai dar certo. A única coisa que está me preocupando é o Tião. Será que vai ficar no trabalho? Sei que não gosta de trabalhar. Ficou ali por todo o dia. Só saiu para almoçar. No fim da tarde, Tião voltou. Estava sujo de poeira de carvão. Assim que ele entrou no quarto, Olímpia, regalando os olhos, disse: nossa, Tião, como você está sujo. Estou sim, muito cansado. Trabalhar em carvoaria é muito ruim. Para você, qualquer trabalho é ruim, mas estamos precisando e não há outro caminho. Amanhã não volto para lá. Preciso encontrar outro trabalho. Tudo bem, mas só vai deixar de ir para a carvoaria no momento em que eu encontrar outro trabalho, Tião. Ainda não entendeu que temos pouco dinheiro e que ele vai acabar? Olímpia, nervosa, disse quase gritando: agora vá tomar um banho e troca essa roupa. Tião, como sempre fazia, obedeceu. Assim que ele saiu do quarto, Olímpia, ainda nervosa, pensou: não posso dizer a ele que já tenho um trabalho à vista. Ele precisa tomar jeito na vida. O tempo foi passando. Tião, embora reclamasse todos os dias, continuou na carvoaria. Olímpia foi chamada pelo marido de Mirth e ajudou seu menino a nascer. Com a criança no colo e ao entregá-la para a mãe, emocionada falou: aqui está o seu filho, ele está muito bem. Vou ficar aqui por algumas horas para ver se está tudo bem. Depois vou para casa, mas pode me chamar a qualquer momento. Mirth, cansada, pegou o menino no colo e o aconchegou junto de seu peito, com aquele carinho que toda mãe sente ao pegar pela primeira vez seu filho nos braços. Enquanto Olímpia voltava para casa, foi pensando: ainda bem que tudo correu bem. Estou feliz por ter ajudado uma criança a nascer. Não quero pensar muito, mas a quantas crianças eu impedi que isso acontecesse. O tempo passou. Tião, embora a contragosto, continuou trabalhando na carvoaria. Olímpia conseguiu algum trabalho, mas não o suficiente para que conseguissem viver. O dinheiro que tinham estava acabando. Naquele dia ela estava extremamente nervosa. Isso não pode estar acontecendo. O que vou fazer? Passou o dia todo em seu quarto. Na hora do almoço, Adelina estranhou a atitude dela e perguntou: o que está acontecendo, Olímpia? Parece que não está muito nervosa. Está tudo bem, Adelina. Estou preocupada com a falta de trabalho, mas vai passar. À tarde, quando Tião voltou do trabalho, mal-humorado como sempre, encontrou Olímpia deitada e estranhou. O que está acontecendo, Olímpia? Nunca vi você deitada a esta hora. Estou preocupada, Tião, e sem saber o que fazer. O que aconteceu? Estou grávida e não sei o que fazer. O quê? Como isso aconteceu? Não sei, pois depois de tanto tempo casada nunca aconteceu. Acho que eu não poderia engravidar. Por outro lado, Olímpia, estou muito feliz, sempre quis ter um filho. Não podemos ter uma criança agora, Tião. Por que não? Você não está vendo a nossa vida? Daqui a algum tempo o dinheiro vai acabar e o que você ganha não dá nem para pagar a pensão. Tem razão, mas não vejo problema algum. Você sabe como resolver isso. Só precisa fazer o que sempre fez. O que está dizendo, Tião? Você sabe como interromper isso? Afinal, já fez muitas vezes. Depois da morte daquela moça e de ter feito o parto de Manuela, prometi que nunca mais faria isso, Tião. Como vou fazer com meu próprio filho? Eu não sei o que dizer, Olímpia. Quero muito um filho, mas entendo que não estamos em condições de ter um agora. Faça como sempre fez, o que achar melhor. Vou pensar, Tião. Vou pensar. Por mais que Olímpia tentasse aceitar a ideia de que não poderia ter aquela criança, sentia que não podia fazer aquilo e pensava: sempre foi tão fácil praticar o aborto em moças, na maioria das vezes desesperadas, mas agora que se trata do meu filho, não tenho coragem e até consigo ver o seu rostinho. Não posso fazer isso. Definitivamente não posso. Embora Tião continuasse insistindo para que Olímpia fizesse o que era necessário, ela nervosa respondia: não adianta, Tião. Eu não consigo imaginar matar a minha criança. Não posso e não vou fazer. Está bem, Olímpia. Faça o que você quiser.
Esta criança vai nascer e seja o que Deus quiser. O tempo foi passando e Olímpia ficou firme na decisão de deixar aquela criança nascer. Ela não praticou mais o trabalho que sempre fazia, e assim muitas crianças nasceram. Tião entendeu que precisava ganhar algum dinheiro e começou a trabalhar em qualquer coisa que aparecesse. Olímpia estava feliz por saber que o dia do nascimento estava perto e preparava da maneira como podia o enxoval da criança. Estava tudo caminhando, quando em certa manhã ela acordou com muita dor nas costas. Pela prática, sabia que havia chegado a hora. Acordou Tião dizendo: "Acorda, Tião. A criança vai nascer e precisamos ir até o hospital. Prepare a carroça." Tião, assustado, acordou e levantou-se rapidamente. Saiu da casa e preparou a carroça. Olímpia saiu da casa e subiu na carroça. Uma hora depois, chegaram à Santa Casa e ela foi atendida. Depois da entrega dos documentos, foi encaminhada a um quarto. Deitou-se e ficou esperando o momento em que sua criança iria nascer. O dia foi passando e as dores que Olímpia sentia iam ficando a cada momento mais fortes. Ela conhecia muito bem aquele assunto. Finalmente chegou a hora e a criança nasceu, um menino que não chorou. Olímpia estava feliz, mas ficou apreensiva ao olhar para o médico que a atendeu. Ele parecia preocupado. Vendo que alguma coisa estava errada, perguntou: "Por que ele não está chorando, doutor?" O médico olhou para ela e respondeu: "Sinto muito, senhora, mas ele não está bem." Entregou o menino a uma enfermeira que saiu correndo do quarto. Olímpia ficou desesperada e começou a chorar. Sabia e sentia que aquilo não era bom. Depois o médico saiu da sala e ela foi levada de volta para o quarto. No outro dia, na hora da visita, Tião entrou no quarto e, pela sua expressão, Olímpia percebeu que ele não estava bem. Preocupada, perguntou: "O que aconteceu? Tião, por que você está desse jeito?" "O médico me disse que o nosso menino não está bem e que tem pouca chance de viver." "O que você está dizendo, Tião?" "Que nosso menino vai morrer." "Foi o médico que disse, Olímpia. Também estou assustado." "Quero ver o meu filho, Tião." "Não sei se poderá, Olímpia. Acho que preciso falar com o médico para ver se ele autoriza você a sair do quarto." "Faça isso agora, Tião. Mas se ele permitir ou não, eu não me importo. Vou até o berçário de qualquer maneira." "Sei disso, mas prefiro falar com o médico e ter autorização." Antes que ela falasse qualquer coisa, ele saiu do quarto e voltou algum tempo depois dizendo: "O médico falou que você pode ir até lá, mas não pode ficar por muito tempo, Olímpia." "O que mais ele disse, Tião?" "Diz que o menino nasceu com um problema muito sério, o que pode causar sua morte, mas se ele conseguir sobreviver, pode ter problemas mais sérios ainda." "Que problemas, Tião?" "O problema é no cérebro. Ele poderá ficar sem falar, andar e conversar. Terá de ser cuidado durante sua vida toda." "Isso não me importa, Tião. É meu filho e quero que ele fique ao meu lado. Vou cuidar dele por toda a minha vida, se precisar. Não sei se penso como você, mas é nosso filho e se ele sobreviver, vamos cuidar dele da maneira que pudermos. Agora vou ajudar você a se levantar e vamos ver como ele está." Ele a ajudou e ela levantou rapidamente. Queria muito ver seu filho. Quando chegaram ao berçário, Tião falou com a enfermeira. Ela se aproximou de um pequeno berço onde o menino estava. Mostrou e voltou a falar com eles, que a estavam acompanhando através de um vidro. Depois fez um sinal com a mão, indicando que eles fossem até a porta que ficava distante da sala onde o menino estava. Eles foram, e um médico abriu a porta por alguns centímetros. "Como puderam ver, ele não está bem. Estamos fazendo tudo a nosso alcance para que ele sobreviva, mas devo dizer que está muito mal." Olímpia, ao ver o filho daquela maneira, não pôde evitar e começou a chorar sem conseguir parar. O médico foi chamado pela enfermeira e foi para o quarto. Olímpia e Tião o acompanharam e viram que ele foi em direção ao berço onde o menino deles estava. Viram que o médico examinou. Depois olhou para a enfermeira e com a cabeça disse não. A enfermeira, após confirmar também com a cabeça, olhou para Olímpia e Tião, que acompanhavam tudo através do vidro. Olímpia, que já estava chorando ao entender o que havia acontecido, desesperou-se e, abraçada a Tião, falou: "Não pode ser, Tião. Meu filho não podia ter morrido. Não podia." Tião ficou calado, apenas permitindo que lágrimas corressem pelo seu rosto. Com carinho, encaminhou Olímpia de volta até o quarto. Olímpia, resignada, deixou-se levar.
Por sua mente passou o rosto de todas as mulheres que havia ajudado a se livrar de seus filhos, e ela foi entendendo tudo o que aconteceu. Daquele dia em diante, Olímpia nunca mais foi a mesma mulher, tornou-se triste e quase não falava. Julgava que seu filho havia morrido por castigo de Deus. De qualquer maneira, a vida nunca para, e Olímpia continuou vivendo, mas nunca mais exerceu a sua profissão. Vivia dizendo: meu Senhor, preciso que me perdoe. Hoje entendo o que fiz. Não me abandone, meu Pai. Capítulo 6. Planejando o futuro. Naquele mesmo instante, apesar de ter dormido em alta hora da madrugada, Edith acordou. Olhou para a janela e por suas frestas viu que o dia amanhecia. Continuou deitada e pensando. Depois de tudo que Margarete me contou, fico pensando em como a vida trabalha e anda. Não sei o que pensar. Qual teria sido o motivo de tudo isso ter acontecido? Porque eu e ela, por motivos diferentes, viemos parar aqui. Apenas sei que aqui estamos e precisamos sair. Essa criança que quer nascer precisa ser protegida. Sinto que só eu poderei ajudá-la. Margarete está perdida e sem saber que caminho tomar. Mas sinto que também não desejo interromper o nascimento dessa criança. Talvez o que estou pensando em propor a ela possa nos ajudar. Estava assim deitada e pensando, quando ouvi uma leve batida na porta. Sorriu. Entre, Margarete. A porta se abriu e Margarete entrou. Bom dia, Edith. Acordei cedo e, passando por sua porta, bati de leve na esperança de que estivesse acordada. Bom dia, Margarete. Acabei de acordar. Sente-se aqui. Margarete se sentou dizendo: não consegui dormir. Pensando e tentando descobrir qual é a solução em que você disse estar pensando para que possamos sair daqui sem eu precisar tirar a minha criança. Também estive pensando sobre isso e vou contar a você. Mas antes disso, preciso falar como e por que cheguei aqui. Estou curiosa, Edith. Comece a contar. Edith sorriu e começou falando. Vou contar a minha história, porque a solução dos nossos problemas passa por tudo o que aconteceu em minha vida até aqui. Está bem, Edith? Sou todo ouvidos. Edith contou até o momento em que Anastácia lhe mostrou a máquina de costura e continuou. Eu estava encantada com tudo aquilo, Margarete. Anastácia pegou uma das revistas e abriu-a na página em que estava o modelo de uns vestidos que havia escolhido. Dobrou a folha no meio e pegou alguns papéis que havia feito quando costurara os outros vestidos. Riscou aqui e ali, dizendo: está pronto, Edith. Agora vamos colocar sobre o tecido e cortar. Você vai ver que vai ficar igualzinho a este aqui na revista. Pegou uma tesoura e me entregou. Depois pegou outras e me fez cortar junto com ela. A princípio, comecei a cortar com medo de estragar o tecido, mas aos poucos fui ficando confiante e terminei cortando todas as partes, claro que com ela me orientando. Depois ela me ensinou a alfinetar, alinhavar e finalmente a costurar na máquina. Daquele dia em diante, aprendi tudo sobre confeccionar um vestido, desde o mais simples até o mais rico, bordado com pedraria. Ela, cada vestido feito por mim, ficava feliz e dizia: agora você já pode se considerar uma costureira e não vai precisar, mas se isso acontecer, já tem uma profissão para seguir sua vida. Que mulher maravilhosa, Edith! Sim, Margarete, ela era maravilhosa. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria em um lugar como este. Ela é uma daquelas pessoas que passam por nossa vida sempre que precisamos ser ajudados. Se você pensar bem, muitas pessoas já ajudaram, mesmo sem conhecê-la. Tem razão, Edith. Fui ajudada por pessoas que não conhecia e que provavelmente nunca mais encontrei. Mas como chegou aqui? Naquele tempo em que vivi na fazenda ao lado do coronel, que me tratava como uma filha, e ao lado de Anastácia, foi o mais feliz da minha vida. Usava os vestidos mais bonitos de joias com as quais o coronel sempre me presenteava. Meu pai um dia veio até a fazenda para se despedir. Chegou perto de mim e disse: com o dinheiro que o coronel me deu, comprei umas terras no Nordeste e estamos indo para lá. Depois que chegarmos, vou mandar o endereço para você. Nunca mandou notícias e eu não sabia onde estava. Margarete, mas para ser sincera, não me importei, pois aquela vida que eu vivi com o coronel nunca havia tido, ou teria se continuasse a viver ao lado dos meus pais. Nunca me preocupei com o que aconteceu com ele, com meus irmãos, nem mesmo com Paulinho, menorzinho. O tempo foi passando e continuei ali,
feliz e aprendendo sempre mais sobre corte e costura. Fazia aquilo só para me distrair, além de gostar. Anastácia esteve sempre ao meu lado, ensinando tudo. Aprendi a fazer qualquer roupa que aparecesse em uma revista. Um dia pela manhã, o coronel acordou sentindo muita dor na cabeça. Anastácia fez um chá e deu para ele, mas não adiantou. A dor foi ficando sempre mais forte, até que ele resolveu que precisava ir a um médico na cidade. Mandou que Simão, o rapaz que cuidava dos animais da charrete da carruagem, preparasse tudo. Eu, Simão e Anastácio levamos para a cidade. Depois de examinar o coronel, o médico disse: não deve ser nada grave. Por enquanto vou mandar preparar um remédio. Deverá tomar 10 gotas 3 vezes ao dia, mas se não melhorar, precisará ir à capital para fazer alguns exames. Passamos pela farmácia, pegamos o remédio e voltamos para casa. Ele tomou o remédio por 2 ou 3 dias e a dor não passou, só aumentou. Quando não suportava mais tanta dor, chamou Anastácia e falou: é melhor irmos para a capital, lá tem melhores médicos. Pegue estes documentos e dinheiro para que, se precisar, pague o hospital e um hotel para vocês duas ficarem. Mas é muito dinheiro, coronel. Não é, Anastácia? Não sabemos o que pode acontecer e, se precisar pagar o hospital ou acontecer coisa pior, é melhor estar prevenida. Está bem, coronel, mas nada vai acontecer, o senhor vai ficar bem. Espero que sim, disse ele, tentando rir. Na manhã seguinte, bem cedo, com Simão dirigindo, nós 3 subimos na charrete e fomos para a estação de trem, que chegou meia hora depois. Simão nos ajudou a entrar e depois voltou para a fazenda. Embora estivéssemos na primeira classe, com bancos confortáveis, para o coronel foi muito difícil fazer aquela viagem. Durante todo o tempo, sentiu muita dor. Ele fez o possível para que nem eu nem Anastácia percebêssemos, mas nem sempre conseguiu disfarçar. Eu, ao mesmo tempo que estava apavorada para ver o que ele sentia, também estava encantada com o trem. Nunca havia saído da minha casa, menos ainda conhecido outra cidade além da minha. Para mim, o trem era a coisa mais linda que eu havia visto. O coronel, por causa das dores, eu e Anastácia preocupadas com ele, aquela viagem foi longa e parecia que nunca chegaríamos. Finalmente chegamos à Estação da Luz na capital. Com dificuldade e ajudado por nós duas, o coronel pôde ao nosso lado sair do trem da estação. Meu espanto, então, foi maior ainda. Na nossa cidade, a estação era pequena e não tinha nem de longe o tamanho e a beleza daquela. Assim que chegamos à rua, vimos uma fila de carruagens, charretes e carroças. O coronel, olhando para todas, disse: Anastácia, vá conversar com o cocheiro daquela carruagem e diga a ele que precisamos ir até a Santa Casa. Enquanto eu e o coronel caminhávamos devagar, Anastácia foi apressada a conversar com o cocheiro e voltou em seguida com ele, que ajudou o coronel a caminhar e a subir na carruagem. Depois de mais ou menos meia hora, enfim chegamos à Santa Casa. O cocheiro, vendo que o coronel não estava bem, desceu dizendo: esperem aí, vou entrar e chamar alguém. Desceu e voltou em seguida com 2 enfermeiros e uma maca. Colocaram o coronel nela e saíram apressados. Eu e Anastácia os seguimos. Entraram com o coronel por uma porta. Eu e Anastácia ficamos por algum tempo sem saber o que fazer, até que o cocheiro disse: precisam ir até aquele balcão para fazerem uma ficha. Anastácia agradeceu. Ele continuou: a senhora quer que eu fique esperando? Se puder, eu agradeceria. Espero que não demore muito. Se ele não ficar internado, precisaremos ir para a estação, pois o trem para nossa cidade partirá à noite. Está bem, senhora. Ele saiu, Margarete. Eu e Anastácia fomos até o balcão, onde ela apresentou os documentos pedidos e fez a ficha do coronel. Ficamos ali, nem sei por quanto tempo, mas foi muito. E ficamos caladas, apenas rezando para que tudo terminasse bem, mas isso não aconteceu. Mais ou menos 3 horas depois, a porta se abriu, um médico saiu por ela. Aproximou-se de nós, o que nos fez levantarmos juntas. Ele nos olhou e com tristeza na voz falou: sinto muito. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas ele não resistiu. Acabou de morrer. Precisam se dirigir até a recepção para poderem liberar o corpo. Nós nos levantamos e, nos abraçando, começamos a chorar.
Sem poder acreditar no que estava acontecendo, foi um momento muito triste. O médico deu um papel para a recepcionista e se afastou. Após algum tempo, a moça deu alguns papéis para Anastácia, dizendo: com esses papéis, a senhora poderá liberar o corpo. Com os papéis na mão, Anastácia olhou para mim com um olhar de interrogação. Percebi que ela não sabia o que fazer com aqueles papéis. Eu também não sabia, mas como se fosse a providência de Deus, o cocheiro entrou e se aproximou. Ao ver que chorávamos, perguntou: ele morreu, senhora? Sim, e não sei o que fazer. Anastácia respondeu: como moram longe, acho melhor irmos até a estação de trem e perguntar como pode ser feito. Está bem? O senhor pode nos levar? Claro que sim. Talvez dê tempo para que seja esta noite. O trem parte às 10 horas e agora são quase 6 horas da tarde. Vamos, não podemos perder tempo. Saímos rapidamente. Fomos até a estação. O cocheiro, aquele homem enviado por Deus, conversou com quem de direito e tudo foi acertado. Poderíamos viajar naquela mesma noite. Ele providenciou a carruagem mortuária e voltamos ao hospital. O corpo foi entregue e voltamos para a estação. O cocheiro permaneceu ao nosso lado até que chegasse a hora de partirmos. Agradecida, Anastácia pagou além daquilo que ele pediu. Ficamos esperando a hora de partir. Quando o trem chegou, agradecidas, despedimos-nos do cocheiro e entramos. A viagem foi longa e durante todo o tempo não conseguimos dormir. Apenas caladas, choramos sem parar. Tanto eu como Anastácia estávamos tristes, sem pensar em coisa alguma além da morte dele. Quando finalmente chegamos à nossa cidade, o corpo foi desembarcado. Ao descer, fomos até o local onde ficavam as carruagens e carroças. Anastácia conversou com um dos cocheiros, contou o que havia acontecido e perguntou: como levaremos o coronel até em casa? Abalado, o cocheiro chamou um outro que ali estava e que tinha uma carroça grande, contou o acontecido e perguntou: pode levar o caixão? O cocheiro, que também conhecia o coronel, ficou abalado e com a cabeça disse que sim. Todos ficaram tristes e ajudaram a tirar o corpo do trem. Assim fomos para casa. Quando chegamos, o dia ainda não tinha clareado. Os trabalhadores ainda não haviam acordado. A carruagem parou diante da porta. Sabendo que nós três não conseguiríamos tirar o caixão, acordei Simão, que foi chamar outros trabalhadores. Estes, que sabiam que tínhamos ido à cidade por ele estar doente, estavam ansiosos esperando a nossa volta. Por isso vieram prontamente e levaram o caixão para a sala da casa. Não preciso nem dizer o que aconteceu naquele momento. Eu não sabia o que dizer e chorava sem parar. Aquele homem foi, em minha vida, uma luz. Eu o amava como se fosse meu pai. Ele foi, com muito carinho, foi velado e enterrado na própria fazenda. E ficamos ali fazendo a única coisa que poderíamos fazer, apenas chorar. Naquele mesmo dia, Anastácia escreveu para Bárbara, filha dele. Os dias foram passando e, aos poucos, mesmo tristes, todos voltaram aos seus afazeres. Quase 2 meses se passaram, até que um dia uma carruagem entrou na fazenda e parou diante da porta de entrada. O cocheiro desceu e abriu a porta, por onde desceu uma moça muito bonita. Eu e Anastácia ficamos paradas diante da porta da casa. Assim que desceu, ajudada pelo cocheiro, olhou para nós e disse: sou Bárbara, filha do coronel e dona de tudo aqui. Ao ouvir sua voz, senti um frio correr pelo meu corpo. Notei que ela era arrogante e bem diferente do pai, e senti que a partir daquele momento minha vida mudaria, Margarete. E mudou. Anastácia, que também deve ter sentido o mesmo que eu, sorriu e respondeu: seja bem-vinda, senhorita. Eu estava esperando sua chegada. Vamos entrar? Eu e Anastácia nos afastamos para que Bárbara entrasse na nossa frente. Assim que o fez, ela olhou à sua volta, depois para mim, dizendo: esta fazenda, a casa e tudo que aqui me pertence, por isso, muita coisa vai mudar. Ao ouvir aquilo, novamente senti o frio por todo o meu corpo. Anastácia sorriu e afastou uma cadeira para que ela se sentasse junto à mesa. Após sentar-se com arrogância, disse: Anastácia, eu a conheço, pois meu pai sempre me escreveu, falou muito bem de você. Olhou para mim e perguntou: você quem é? Com a voz trêmula respondi: meu nome é Edith e moro aqui há algum tempo. Mora? Como e por quê? O coronel sentiu pena dela por ser muito pobre e a trouxe para cá para que pudesse ter uma vida melhor.
Foi por isso? Ou para que ela se tornasse sua amante? Não, senhorita. Ele sempre a tratou como se fosse sua filha. A filha dele sou eu. Ela é apenas uma oportunista e por isso vai embora ainda hoje. Não pode fazer isso, senhorita. Ela é apenas uma menina e não tem família e nem para onde ir. Não só posso como vou fazer. Pode ir embora. Não quero que fique aqui nem mais por um minuto. Por favor, senhorita, não faça isso. Anastácia disse quase chorando. Já fiz e não vou mudar de ideia. Vá embora e não demore muito. Eu, tremendo muito, Margarete, fiquei sem saber o que fazer. Ela gritou. Não ouviu o que eu falei? Saia daqui e vá para onde quiser. Não tenho para onde ir, senhorita. Eu disse chorando. Esse problema é só seu. Só quero que saia agora mesmo. Está bem, vou pegar minhas coisas. Coisas? Que coisas? Deve ter chegado aqui com a roupa do corpo e é com ela que vai embora. Ao ouvir aquilo, Anastácia, em desespero, pediu. Por favor, senhorita, ela é apenas uma criança. Ela vai embora e você, Anastácia, se quiser, pode ir também. Anastácia olhou para mim e, quase chorando, disse: Não posso ir com você, Edith. Sou velho e não tenho como recomeçar, mas você é jovem e já tem uma profissão. Poderá ser costureira e conseguirá sobreviver. Vá com Deus, minha filha. Ele nunca abandona seus filhos e não vai abandonar você. Depois me abraçou com força e muito carinho. Bárbara permaneceu com o rosto frio, como se nada estivesse acontecendo. Anastácia ainda tentou me ajudar. Ela pode trabalhar aqui e morar com algum dos empregados. Já disse que quer essa moça fora da fazenda. Falou com a voz firme, quase gritando. Anastácia estava desolada. Ela me conhecia e sabia que eu não tinha para onde ir. Olhou para mim e chorando falou. Vá, minha filha, e não se esqueça de tudo que lhe ensinei. Tenha fé que tudo sempre dá certo. Tentei entrar em casa, mas Bárbara se colocou em frente à porta me impedindo. Anastácia, ainda chorando, disse: Vou pedir a Simão que leve você até a cidade. Quem é Simão? Ela perguntou com raiva. É o cocheiro da fazenda. Anastácia respondeu com a voz trêmula. Pois ele trabalha para a fazenda, não para qualquer uma. Simão não vai a lugar algum. Ela que vá a pé. Bárbara estava muito nervosa e impaciente. É muito longe, senhorita. Pare de tentar ajudá-la, Anastácia. Se continuar assim, vai junto com ela. Você só vai ficar aqui porque ficou muito tempo ao lado do meu pai, por carta. Ele me diz que você sempre cuidou muito bem dele, mas quanto a essa moça, nada fez por ele, apenas o explorou. Sem alternativa, Margarete, e sentindo que nada mais poderia ser feito, com o coração apertado e desesperada, abracei-me a Anastácia, beijei e me afastei. Fui para a estradinha e comecei a caminhar sem saber para onde ir ou o que ia fazer. Fui caminhando. Chorava tanto que quase não conseguia ver a estrada. Meu coração chegou a doer. Enquanto caminhava, ia me recordando de como havia sido a minha vida até ali, quanto havia sofrido com a miséria na minha infância e os momentos bons que havia passado na casa do coronel. Agora eu estava ali, caminhando sem nada e sem destino. Ouvi o barulho de uma carroça que, vindo por trás, aproximava-se. Parei-me e voltei. A carroça estava a uns 20 metros de distância. Vi que nela estava um casal de trabalhadores da fazenda, um casal de italianos que havia chegado há pouco tempo. Assim que se aproximaram e vendo que eu chorava, a mulher perguntou: O que aconteceu, senhorita? Para onde está indo? Eu quase não conseguia falar, pois não era capaz de conter os meus gemidos. Não sei para onde estou indo, estou apenas caminhando. Suba aqui e sente-se ao meu lado. Durante o caminho poderá nos contar o que aconteceu. A senhorita não mora na casa grande? Entre lágrimas, sorri para aquela mulher que não conhecia, pois só a tinha visto algumas vezes. Ela se encostou ao marido e eu subi e me sentei ao seu lado. O marido colocou a carroça em movimento. Não sei o motivo, mas me senti bem ao lado deles. Enquanto a carroça andava lentamente, fui contando o que Bárbara havia feito e a minha situação no momento. Quando terminei de contar, percebi que havia parado de chorar. Ela me olhou firmemente e, tentando sorrir, disse: Você vai encontrar um lugar para ficar e trabalhar. Olha, eu e meu marido saímos da nossa terra e da nossa pátria e estamos aqui, longe de parentes e amigos, mas estamos sobrevivendo. Quando viemos para cá, nunca imaginamos que seria tão difícil, mas aqui estamos.
lutando para termos uma vida melhor e temos fé de que vamos conseguir. Deus nunca abandona seus filhos e não vai abandonar você. Eu ouvi o que ela disse, mas naquele momento tudo aquilo me soava estranho. Nunca tinha me preocupado com religião ou com Deus. Conheci alguma coisa que Anastácia tinha me dito, mas nunca dei muita atenção. Porém, ao ouvir aquilo, senti no coração um ponto de esperança e no íntimo pedi para que ela tivesse razão. Durante o caminho, ela falava sem parar. Seu marido permaneceu calado. Ela contou como era a vida deles na Itália e quantos sofreram no navio até chegarem ao Brasil. Por fim, chegamos à cidade. Ele parou a carroça e nos ajudou a descer. Assim que descemos, Joana, esse era o nome dela, falou: chegamos. Não temos como ajudá-la, pois, como você sabe, vivemos na fazenda e não temos muito. Viemos fazer algumas compras. Podemos ajudar você com algo que não seja dinheiro? A senhora conhece alguém aqui na cidade? Infelizmente não, mas não fique preocupada. Algo ou alguém vai aparecer para ajudá-la. Tenha certeza disso. Ela está bem, obrigada. Sem a sua ajuda, eu ainda não estaria nem no meio do caminho. Vou procurar por aí, talvez encontre algum trabalho ou um lugar para morar. Vai encontrar sim, pode ter certeza. Deus nunca abandona seus filhos. Quando uma janela se fecha, uma porta se abre. Eles entraram no mercado e eu comecei a andar sem destino. Fiquei olhando por todos os lados da praça, sem saber o que fazer. Algumas crianças brincavam e eu me lembrei da minha infância e de como havia sido pobre, mas feliz. Corria, subia em árvore, brincava com meus irmãos e me perguntava como tudo poderia ter mudado daquela maneira e como poderia encontrar meus pais. Não tinha ideia de para onde tinham ido. Ali sozinha comecei a ficar com fome. Aos poucos ela foi apertando. Não sabia o que fazer. Eu me levantei e caminhei em direção a uma moça que passava por ali. Boa tarde, senhora. Cheguei agora na cidade e não tenho onde ficar. A senhora sabe de algum lugar em que eu possa trabalhar e morar? Ela me olhou de cima a baixo e respondeu: não. Sinto muito, mas continue procurando. Ela se afastou e eu continuei andando. Depois parei e voltei a me sentar. Estava completamente desnorteada. Vi várias crianças que passavam por ali, estavam com uniformes escolares, pois já ser meio da tarde, deduzi que deviam estar voltando da escola. Elas passavam por mim, olhavam e continuavam andando. Uma menina parou na minha frente. Está cansada? Por que está perguntando isso? Está parecendo cansada onde você mora? Estou cansada sim, e não tenho onde morar. Como não tenho onde morar? Todo mundo tem? Eu não tenho. Eu moro em um quarto com minha mãe e mais 3 irmãos. Meu pai morreu. Por isso lá em casa não tem lugar. Mas eu tenho um pedaço de pão que não comi. A senhora quer? Você não vai comer mesmo? Não. Uma amiga fez aniversário e trouxe bolo, por isso não comi. Está bem. Estou mesmo com muita fome, obrigada. Ela abriu uma sacola que carregava, tirou um caderno e um livro e pegou o pão que estava enrolado em um pano. Peguei e comi com pressa. A fome era muita. Você sabe muito bem o que é a fome, não é, Margarete? Sei sim, Edith. É terrível. Enquanto eu comia, outras crianças que viram a amiga parar também se aproximaram e, tirando das malas os lanches, também me deram. Eu não sabia o que dizer ou pensar, apenas comia. Para mim, naquele momento, aquelas crianças eram como anjos que Deus havia mandado para me ajudar. Depois elas foram embora e pareciam felizes por terem me ajudado, e eu continuei ali sentada. Pelo menos não sentia mais fome. Sei como é isso, Edith. A fome dói. É verdade, Margarete. Eu nunca mais quero passar por aquilo novamente. Nem eu. Continue. Como chegou aqui? A noite chegou e eu continuei sentada naquele banco. A minha sorte é que aquela noite estava muito quente e não senti frio. Quando não aguentei mais de sono e novamente com fome, deitei no banco e adormeci. Dormi a noite toda, o que foi uma bênção. Quando acordei, o dia estava clareando. Meu estômago doeu e senti fome novamente. Desesperada, sem saber o que fazer, fiquei por algum tempo parado, olhando para os lados, na esperança de encontrar algum caminho para seguir. Percebi que a porta da igreja se abriu. Eu me levantei e caminhei na sua direção, na esperança de que pudesse encontrar ajuda. Quando entrei, a igreja estava quase vazia. Havia somente algumas pessoas sentadas nos bancos. Eu me sentei em um dos bancos, depois de algum tempo me ajoelhei
e comecei a pedir a Deus para que eu pudesse encontrar alguém para me ajudar. Pensei no coronel e Anastácia, que foram como anjos em minha vida, mas pensei também em Bárbara, que demonstrou tanto ódio por mim, sem mesmo me conhecer. Fiquei por algum tempo ajoelhada até que comecei a passar mal. Minha vista escureceu. Tentei me levantar e me sentar novamente, mas não consegui. Desmaiei. Nossa, Edith, o que aconteceu com você? Não sei, Margarete. Só sei que quando acordei percebi uma senhora ao meu lado e um padre que perguntou: Está melhor, minha filha? Acho que estou. Obrigada, padre. Respondi sentando-me novamente. Você está com fome? Estou, padre. Não como desde ontem à tarde. Ele olhou para a senhora que estava ali e disse: Dona Isabel, vou começar a rezar a missa. Leve essa moça até minha casa e dê alguma coisa para que ela coma. Ela me ajudou a levantar e só eu vi que havia muitas pessoas na igreja. Com carinho, a senhora pegou no meu braço e me conduziu por uma porta que havia ao lado do altar. Entramos na sacristia, passamos por ela e entramos por outra porta. Chegando à cozinha de uma pequena casa, ela fez com que eu me sentasse dizendo: Esta é a casa do padre. Ele vive aqui sozinho, vou pegar o pão e café com leite. Ela se virou para o fogão a lenha, onde havia uma chapa de aço. Pegou uma leiteira e um bule. Voltou para a mesa e colocou sobre ela. Pegou um pão que estava no meio da mesa e, colocando manteiga, disse: Não é muito, mas vai ajudar você a ficar mais forte. Eu apenas sorri e comecei a comer e beber o café com leite. Ela se sentou ao meu lado e perguntou: Você não é aquela moça que mora na fazenda do Coronel Augusto? Eu já vi com ele em algumas festas da cidade. Sabe como é cidade pequena, todos se conhecem. Admirada por ela ter me reconhecido e vendo que não teria como negar, respondi: Sou sim. Por que está aqui na cidade nessa situação? Comecei a chorar, pois era a única coisa que eu podia fazer, e contei a ela o que havia me acontecido com a morte do coronel e a chegada de Bárbara. Terminei dizendo: Por isso estou aqui nessa situação, precisando de ajuda, de um lugar para trabalhar e morar. Sinto muito pelo que aconteceu com você, mas acho que aqui nesta cidade não vai encontrar ajuda. Por que não? Sempre houve muitos comentários a seu respeito. Que comentários? Todos pensam e comentam mesmo que a filha do coronel. Dizem que você se tornou amante dele por causa de dinheiro. Precisa entender que realmente você é muito jovem e bonita, e ele era bem mais velho. Isso não é verdade. Ele sempre me tratou como um pai. Respondi quase gritando, indignada, Margarete. Teve razão, Edith, mas você há de convir que a diferença de idade entre vocês era muito grande e é difícil acreditar que eram como pai e filha. O que aconteceu depois? Ela continuou falando. Você está dizendo isso, eu acredito, mas para as pessoas da cidade você sempre foi uma oportunista. Como já disse, a cidade é pequena e todos se conhecem. Voltei a chorar. Meu Deus do céu, o que vou fazer? Não tenho para onde ir. Naquele momento, o padre entrou na cozinha e, ao me ver ali, perguntou: Já tomou seu café? Sim, senhor, e obrigada. Por que está chorando? Depois que o coronel morreu, a filha dele chegou e não quer que eu continue na fazenda. E eu não tenho para onde ir. Como assim? O que aconteceu? Eu contei tudo a ele, Margarete, e terminei dizendo: Preciso de um lugar para trabalhar e morar. Estou na rua e sem destino. O senhor pode me ajudar? Conhece todas as pessoas desta cidade. O padre e Dona Isabel se olharam. Ele demorou um pouco para responder. Sinto muito. Como está vendo, aqui não tem lugar para ninguém morar além de mim. Quantas pessoas da cidade? Conheço todas e sei que também vai ser difícil encontrar alguém que ajude. Dona Isabel já me disse isso, mas não é justo. O coronel sempre me tratou como sua filha. Nunca teve outra intenção. Acredito em você, mas sabe como é. Não posso influenciar as pessoas. Olhei para ele e percebi que, embora tivesse dito que havia acreditado no que eu tinha dito, ele também não acreditava. Como eu não conseguia parar de chorar, ele disse: A única coisa que posso fazer por você é lhe dar algum dinheiro para que possa tomar o trem e ir para outra cidade, onde ninguém a conheça. Assim talvez possa encontrar um abrigo. A igreja é muito pobre, mas posso conseguir algum dinheiro. Vendo que eu não tinha outro caminho, ainda chorando, disse: Obrigada, padre. Vou aceitar, e seja o que Deus quiser. O trem vai passar por aqui às 3 horas da tarde, pode ficar na estação.
Eu não posso ficar aqui na igreja? Infelizmente não. Vou ter de sair para atender algumas pessoas que estão doentes e preciso fechá-la. Olhei para o seu rosto e percebi que ele estava incomodado com a minha presença. Acho que estava com medo de que chegasse alguém e me visse lá. Não acredito, Edith. Ele não deveria ter ajudado você, afinal é um homem de Deus. Também pensei isso, mas depois entendi. Ele precisava continuar ali e não podia perder seus fiéis, o que provavelmente aconteceria. Após alguns minutos de silêncio, ele pegou o dinheiro na sacola de ofertas da igreja e me deu o suficiente para a passagem do trem. Olhou para mim e continuou: Moça, preciso ir embora, pois vou fechar a igreja. Eu fiquei calada, pois não sabia o que dizer e só me perguntava em pensamento: Meu Deus, o que fiz de mal para merecer isso? O que vou fazer para continuar vivendo? Acho que a melhor coisa é ir até a estação e quando o trem chegar me jogar nos trilhos e morrer. Pensou isso mesmo, Edith? Sim, Margarete. Eu não vi outro caminho para seguir, pois sabia que mesmo que fosse embora da cidade, não teria como sobreviver, principalmente em um lugar desconhecido. Que horror, Edith! Eu, por tudo que passei, em nenhum momento pensei em tirar minha vida. Hoje também penso assim, mas naquele dia foi o que pensei. O que fez depois foi para a estação, saí, e quando me vi na rua, olhei para aquela praça a qual tantas vezes tinha vindo com Anastácia e o coronel, lembrando-me dos tecidos e sapatos que havia comprado ali no armazém. Lembrei-me também do senhor Joaquim, o dono do armazém, e pensei, talvez ele me arrume um trabalho no armazém. É muito grande, precisa de trabalhadores. Caminhei até o armazém, entrei e fui direto falar com ele. Porém, quando me viu, ele olhou para o outro lado, dando-me as costas. Percebi que, embora sempre tivesse me tratado muito bem, agora se o coronel, ele devia pensar como as outras pessoas. Dei meia volta e, voltando a chorar, fui até o banco da praça, onde sempre me sentava ao lado de Anastácia para esperar o Simão chegar com a charrete. Chorando e desesperada, fiquei ali. Em dado momento, lembrei-me do que Anastácia sempre dizia: aconteça o que acontecer em sua vida, nunca perca a fé em Deus, pois Ele jamais abandona seus filhos. Todos nós, quando nascemos, temos um caminho a seguir e não temos como nos afastar. Ele sempre vem ao nosso encontro. Sorri ao me lembrar dela e do carinho com que sempre me tratou. Fiquei triste por também me lembrar do seu olhar de desespero quando Bárbara fez com que eu fosse embora. Eu parecia invisível. Ninguém olhava para mim. Quando olhavam, viravam o rosto. A cada minuto que passava, eu pensava que tanto Dona Isabel como o padre tinham razão. Embora eu me lembrasse daquilo que Anastácia falava, sabia que na cidade não encontraria ajuda. Olhei para o relógio que havia na praça e vi que era 12:30. Comecei a ficar com fome, pois tinha comido muito cedo. Embora eu soubesse que o trem para a capital só viria na manhã seguinte, vi algumas máquinas sozinhas ou com alguns vagões. Fui até lá e perguntei a um homem que estava ali, um tipo de vigilante: a que horas passa o trem? O de passageiros para a capital só chega às 6 horas da manhã. Acabei de ver um trem passando agora mesmo. São trens de carga que passam por aqui, mas sem passageiros. Quando virá o próximo? Às 3 horas da tarde. Saí de lá e voltei para o banco onde estivera sentada e de onde podia ver o relógio que estava pendurado na estação. Fiquei pensando: quando faltar 15 minutos para as 3 horas, vou para a estação. E assim que o trem estiver chegando, eu me jogo nos trilhos. E todo esse desespero vai acabar. E a fome também. Hoje penso que essa ideia jamais passaria por minha cabeça, mas naquele dia eu estava desesperada. Entendo, mas o que aconteceu depois para que você não colocasse em prática o seu plano? Fiquei ali sentada por mais alguns minutos. Estava ali chorando, quando 2 mulheres se aproximaram. Uma delas perguntou: por que está chorando, moça? Olhei para ela e continuei calada. Ela insistiu: o que aconteceu? Ninguém chora dessa maneira, a não ser quando algo muito grave tem acontecido. Como eu não conseguia parar de chorar, elas se sentaram ao meu lado e a moça continuou: meu nome é Olívia e esta é Dona Irene. Embora não tivéssemos planejado, viemos para o centro comprar algumas coisas. Dona Irene não queria vir, mas eu não sei qual motivo a convenci. Acho que era para encontrar você. Como é seu nome? Edith. Meu nome é Edith. Olívia? Edith. Sim, Margarete.
Uma mulher da vida foi quem me ajudou. Olhei-a e também não sei o motivo. Confiei nela e contei tudo o que havia se passado comigo. Terminei dizendo: estou esperando o trem chegar para me jogar nos trilhos e morrer. Uma olhou para a outra e, com um olhar desesperado, Dona Irene falou: que bobagem você está falando. Uma moça bonita e educada como você não tem motivos para morrer. Sua vida está apenas começando, não é, Olívia? Claro que não, Dona Irene. Está pensando mesmo que eu estou. A senhora pegou em minha mão, levantou minha cabeça e disse: você, se quiser, poderá ir para minha casa. Lá você vai ter trabalho e um lugar para morar. Você quer? A senhora não pensa como as demais pessoas da cidade? Não, Edith. Também somos discriminadas. Minha casa é uma casa de diversão para homens. Olhei para ela, que notou que não entendi o que estava falando. Sorriu e continuou: na minha casa, você vai ter uma boa cama e vestidos lindos. Terá também joias e poderá guardar algum dinheiro. Eu não acreditei no que estava ouvindo, pois alguns minutos atrás achava que o único caminho que me restava era morrer, e aquela mulher me oferecia coisas maravilhosas. Perguntei: o que preciso fazer para ter tudo isso? Como eu disse, na minha casa os homens vão para se distrair e se divertir. Você só precisa dar atenção e ficar com eles. Ficar como? Deitar-se com eles. Anastácia já havia conversado comigo sobre esse assunto e o que eu deveria fazer com meu marido quando me casasse, mas eu não sabia que poderia fazer aquilo sem estar casada. Ela, vendo em meu rosto que estava confusa, continuou falando: eu não posso obrigá-la, mas acredito que estou oferecendo a você uma oportunidade de continuar vivendo. Somente você pode resolver. Pensei por alguns minutos e só pude chegar à conclusão de que ela tinha razão. Disse: está bem, senhora, eu aceito, pois só me resta esse caminho, o outro seria me matar. Então, já que decidiu, levante-se e vamos para casa. Obedeci, me levantei e a segui. Foi assim que cheguei aqui. Assim que entramos na sala da casa, fiquei encantada. Sofás e poltronas com cores fortes e alegres. Achei tudo muito lindo. Havia uma mesa posta para o almoço, com pratos, copos e talheres riquíssimos, que eu só tinha visto em festas na casa do coronel, em algumas das cidades às quais eu o acompanhei. Meu estômago chegou a doer. Olívia percebeu que estava encantada e sorriu. Dona Irene, voltando-se para ela, disse: Olívia, leve a moça até a cozinha para que coma alguma coisa e converse com ela a respeito das regras da casa. Olívia me encaminhou até a cozinha. Assim que entrei, vi uma senhora junto ao fogão. Olívia falou: Zefinha, esta é Edith, e a partir de hoje vai morar aqui na casa. Prepare algo para que ela possa comer. Zefinha olhou para mim e, arregalando os olhos, perguntou: Você não era a mulher do coronel Augusto? Estremeci, mas Olívia, antes que eu respondesse, falou com voz firme: Isso não interessa, Zefinha. Ela é apenas uma moça que vai morar aqui. Prepare algo para que ela possa comer. Olívia sempre nos ajudou e defendeu Edith. Ela era maravilhosa. Foi uma pena ter morrido tão cedo. Verdade, Margarete. Ela vai fazer muita falta. Zefinha preparou um prato com comida e colocou sobre a mesa. Não sei se a comida estava boa ou não, pois a fome era muita, e comi rapidamente. Enquanto eu comi, Olívia, como aconteceu com você, disse tudo o que acontecia aqui na casa e como eu devia me comportar. Quando terminei de comer, pedi a Laurinda, a arrumadeira, que me preparasse um banho. Em seguida, subimos para os altos da casa. Após tomar um banho quente, cheiroso e demorado na tina, Olívia me conduziu até um quarto que também era colorido. Embora fosse diferente daquele que eu tinha na casa do coronel, achei lindo. Ela percebeu o meu espanto e, sorrindo, abriu um guarda-roupa e fez com que eu escolhesse o vestido que mais gostasse. Todos eram lindos, embora fossem diferentes daqueles que estava acostumada a usar. Eles são lindos, mas os decotes são muito grandes. Voltei de usar esses vestidos com esse decote. Vai sim, Edith. Os homens que visitam a casa gostam de ver partes do corpo das moças, mas não se preocupe. Em breve vai se acostumar. O importante é que esteja sempre linda. Depois de muito olhar, escolhi um que tinha um decote menor. Depois de vestida, Olívia me colocou um colar e brincos, pintou meu rosto. Em seguida, prendeu meus cabelos e pediu que eu me virasse para um espelho grande que havia ali. Você está linda, Edith.
Agora sente-se nesta poltrona. Vou descer e almoçar. Depois voltarei e conversaremos mais. Sorri e ela saiu. Eu ali sozinha voltei a pensar em toda a minha vida e em como ela havia mudado tão de repente. Comecei a chorar de novo por não saber o que aconteceria dali para frente. Depois de algum tempo ela voltou. Sentou-se em frente ao sofá em que eu estava e falou: Agora vamos conversar mais sério a respeito da sua vida aqui. Hoje você não vai trabalhar, vai descer e ficar olhando o que as moças fazem, para também amanhã fazer igual. Amanhã será apresentado aos homens e um deles escolherá você, que virá com ele para este quarto para ficar com ele pelo tempo que for necessário e ele quiser. O que vou fazer nesse tempo? Olivia riu alto. Está dizendo que ainda não entendeu o que acontece aqui? Você vai se deitar com ele e fazer tudo o que ele quiser. Nunca estive com um homem, não sei o que fazer. Está dizendo que é virgem. Sou, Olivia. Dona Irene vai ficar muito feliz em saber disso e você também vai ganhar um bom dinheiro. Não estou entendendo. É muito raro aparecer uma moça virgem, Edith. Os homens vão disputar você e pagar muito. Finalmente eu entendi e comecei a chorar. Meu sonho era me casar com um homem que eu amasse, como eu tinha lido em alguns romances que Anastácia me dera para ler. Eu queria ter muitos filhos e um marido para cuidar. Naquele momento, percebi que daquele dia em diante aquilo seria impossível e chorei mais ainda. Olivia, brava e com a voz forte, disse: Pare de chorar, Edith. Não pode manchar sua maquiagem, não se preocupe. Logo vai se acostumar e entender que está apenas trabalhando. Eu não acreditei no que ela disse, mas sabia também que não havia alternativa. Olivia saiu do quarto e eu fiquei ali sozinha, pensando na minha vida. Alguns minutos depois ela voltou ao quarto, acompanhada por Dona Irene, que estava sorrindo e com um olhar que eu até aquele momento não tinha visto. Edith, Olivia me contou que você é virgem, isso é verdade? Com a cabeça eu disse que sim. Que maravilha! Eu e você vamos ganhar muito dinheiro. Olivia, prepare-a para ser apresentada a todos. Ela saiu do quarto. Olivia, retocando minha maquiagem e cabelos, disse: Agora você vai ficar aqui por mais algum tempo, até que os homens cheguem. Vou descer e depois eu venho buscá-la. Eu, nervosa e assustada, não sabia o que fazer ou falar. Fiquei ali sentada. Algum tempo depois ela voltou. Tornou a arrumar meu cabelo, vestido e a retocar meu rosto. Pegou em meu braço, dizendo: Vamos, hoje vai ser o seu grande dia e o começo de uma nova vida. Descemos a escada e ao entrar na sala vi que havia muitos homens e moças que eu não conhecia. A sala estava iluminada e uma música soava pelas mãos de um homem que tocava violino. Achei tudo lindo. Dona Irene olhou para mim, caminhou em minha direção e sorrindo abraçou-me pela cintura e me levou até o meio da sala, fazendo com que eu rodasse. Disse eufórica: Esta moça é Edith. Ela é nova na casa e está precisando de companhia. Alguém a quer? Antes, porém, preciso dizer que ela é virgem e por isso vale muito. Eu me lembro desse dia, Edith. Confesso que, assim como as outras moças, também fiquei eufórica. Estávamos acostumadas com aquela cena, pois muitas de nós que estávamos ali também havíamos passado por aquilo. Hoje entendo isso, Margarete, mas naquele dia fiquei apavorada. Para quem entenda o motivo de eu estar contando tudo isso a você, vou continuar. A sala se transformou em uma imensa gritaria. Os homens começaram a oferecer dinheiro por mim e as moças que eu ainda não conhecia riam alto. Para minha surpresa, eu conhecia todos aqueles homens que estavam ali, pois eu já havia frequentado suas casas e festas, acompanhando o coronel. Conhecia suas mulheres e filhos. Eram amigos do coronel. Um deles ofereceu uma quantidade de dinheiro imensa. Os outros, embora também me quisessem, não quiseram competir com ele. Dona Irene estava muito feliz e rindo falou: Ela é sua, coronel. Pode levá-la para cima. Ele olhou para mim e aquele olhar me fez tremer. Eu sabia que o coronel não gostava dele e por aquele olhar compreendi o motivo. O coronel dizia que ele era um homem rude e que batia muito na mulher e nos seus filhos. Ele pegou em minha cintura e me empurrou em direção à escada. Quando chegamos ao quarto, ele se sentou no sofá e com voz grave disse: Tire suas roupas. Eu, assustada, fiquei parada e ele gritou: Tire suas roupas. Não acredito que o Augusto tenha ficado com você por tanto tempo e não a tenha tocado.
Ele nunca me tocou, sempre me tratou como se fosse sua filha. Não posso acreditar nisso. Tremendo muito, tirei as roupas. Assim que ele me viu nua, com fúria me jogou sobre a cama. A dor que senti foi imensa, mas me contive. Confesso que naquele momento me arrependi de não ter ido até a estação e me jogado nos trilhos. Depois, olhou e viu que havia sangue. Com mais fúria ainda gritou. Não é que aquele idiota nunca tocou? Era um pamonha mesmo. Em seguida vestiu-se e saiu do quarto. Antes de sair, porém, deixou sobre o criado mudo algumas notas. Eu continuei deitada, sem forças para me levantar. Fiquei ali por bastante tempo, até que Olivia veio ao quarto e, ao ver que eu estava chorando e ainda me encontrava nua sobre a cama, abraçou-me e disse: Sinto muito, Edith. Quando eu vi que aquele cretino e bruto havia sido escolhido, sabia que isso poderia acontecer. Já estive com ele algumas vezes e sei como se comporta. Ela me ajudou a me vestir, Margarete, com um cobertor me cobriu. Antes de sair, perguntou: Está com fome? Não come nada desde o almoço. Posso trazer alguma coisa para que possa comer? Não quero comer, Olivia. Não estou com fome, mas obrigada. Está bem. Procure dormir e se sentir fome, vá até a cozinha e coma o que quiser. Ela saiu do quarto e eu continuei ali, deitada e chorando, sem conseguir dormir. Depois de muito tempo, sem perceber, adormeci. Na manhã seguinte, quando acordei, senti meu corpo todo dolorido e, ao me levantar, olhei-me no espelho e vi que havia manchas roxas nos meus braços e costas e recomecei a tremer. Não consegui ficar em pé por muito tempo e voltei a me deitar. Não consegui esquecer o que havia acontecido. Lembrei-me de tudo, mas não chorei novamente. A única coisa que eu queria era ir embora e ir até os trilhos. Aquele pensamento não saía da minha cabeça. Não tinha para onde ir e não seria capaz de viver daquela maneira, sendo espancada e humilhada. Fiquei ali, até que Olivia entrou no quarto e, ao ver que eu não estava bem, preocupada, perguntou: Bom dia, Edith, como você está? Eu não respondi. Não estava com vontade de conversar. Só pensava em uma maneira de sair dali. Ela continuou: Sei como se sente. Já passei por isso, mas posso garantir a você que isso não é normal. Pode levante-se um pouco. Eu não quero me levantar, Olivia. Meu corpo está doendo. Estou com pontos roxos nos braços e nas costas. Estou também envergonhada e sem entender o motivo de tudo isso estar acontecendo comigo. Por que estou sendo castigada dessa maneira? Nunca fui uma pessoa má e nunca fiz mal a ninguém. Essa pergunta todos nós um dia fizemos ou faremos, Edith. Acredito que não haja resposta, pois existe muita desigualdade neste mundo. Alguns têm muito e outros nada têm. Como explicar isso? Será que Deus existe realmente? Nunca pensei nisso, mas neste momento estou me perguntando. Naquele momento, lembrei-me do que Anastácia uma vez havia me falado, Margarete. Deus é muito bom, Edith. Ele está sempre ao nosso lado e, quando precisamos, sempre nos manda anjos para nos ajudar. Por que existe tanta diferença no mundo, Anastácia? Aqui na casa do coronel tem tudo que alguém precisa para viver e ser feliz, enquanto na minha casa não tínhamos nada, assim como os trabalhadores da fazenda, que são todos muito pobres. Sempre existe um motivo, Edith. Minha mãe falava que cada um de nós tem um caminho para seguir e que durante esse tempo precisamos pagar o que fizemos de errado em outra vida. Que outra vida, Anastácia? Ela dizia que a gente nasce e morre muitas vezes, e que a cada momento em que isso acontece, a gente vai aprendendo e ficando melhor. Ela me disse tudo aquilo, Olivia, mas eu não prestei muita atenção. Estava vivendo uma vida muito boa, bem longe da vida que levara até ali e da dos trabalhadores da fazenda. Naquele tempo eu não tinha com que me preocupar, mas hoje é diferente e chego a pensar que a única resposta para o que estou vivendo é talvez que esteja pagando por erros passados. Isso não é justo, Edith. Como precisamos pagar por algo do qual não nos lembramos? Isso é loucura. Talvez seja loucura, Olivia, mas não deixa de ser uma resposta. Vou pensar sobre isso que você falou, Edith. Enquanto conversávamos, senti uma leve brisa passar pelo meu rosto, Margarete. As dores pelo meu corpo continuavam, mas agora já não me incomodavam. Olivia disse: Você não pode continuar deitada. Precisa de um bom banho, vestir-se e ficar linda.
Logo tudo isso vai se tornar uma lembrança que aos poucos vai desaparecer. Ela fez com que eu me levantasse e me levou até o banheiro, onde Laurinda já havia preparado um banho quente e cheiroso. Olivia me ajudou a entrar na tina. Enquanto eu me banhava, Olivia continuou falando. Depois desse banho, você vai ficar bem. Fique tranquila. Assim como a sua vida mudou de repente, sua vida pode mudar novamente. A única coisa que sempre quis foi encontrar um homem a quem eu amasse, para poder me casar, ter muitos filhos e ser feliz para sempre. Quem disse que isso não pode acontecer? Claro que vai acontecer, Olivia. Não sou mais inocente como era antes. Qual homem vai querer se casar com uma moça como eu estou agora? Está enganada, Edith. Muitas moças aqui da casa saíram para se casar. O que está dizendo, Olivia? É isso que você ouviu. Muitas moças saíram para se casar. Ao ouvir aquilo, senti um alívio e, ao mesmo tempo, tranquilidade e esperança. Depois do banho, voltamos para o quarto. Olivia novamente mostrou-me o vestido, este com mangas longas, para que as manchas roxas não aparecessem, e me ajudou a vesti-lo. Está linda, Edith. Olhando para você, ninguém vai imaginar tudo o que aconteceu. Vamos descer? Está na hora do almoço. As moças já estão lá, e todas ansiosas para conhecê-la. Sem muita vontade, acompanhei Olivia. Quando cheguei à sala, as moças já estavam sentadas. Dona Irene foi a primeira a se levantar e a caminhar em minha direção. Ela me abraçou dizendo, você foi um sucesso, Edith. Todos só falaram sobre você. O coronel, quando desceu, parecia muito feliz. Pagou bebidas a todos e, além do dinheiro que havíamos combinado, deu-me mais uma boa quantidade. Todos os homens que estavam aqui, tenho certeza, alguns que saberão da sua existência, estão querendo ficar com você e querem pagar muito bem. Vamos ganhar muito dinheiro. Ao ouvir aquilo, quase voltei a chorar, mas como ela disse que ia ter muito dinheiro, pensei que com esse dinheiro poderia ir embora. Fiquei parada. Todas as moças se levantaram e me abraçaram. Como eu não estava bem, talvez, não sei direito o motivo, mas me senti feliz e sim tão bem aceita. As moças da casa realmente são alegres e divertidas, Edith, e ao vê-las, ninguém pode imaginar as histórias de cada uma delas. Verdade, Margarete? Embora Dona Irene tenha dito que eu ia ganhar muito dinheiro, isso não aconteceu. Todos os homens realmente quiseram ficar comigo, mas como eu não sabia quanto eles pagavam a ela, aceitei o que me cabia naquele acordo. O dinheiro não era muito. Resolvi que juntaria uma boa quantidade com a qual eu pudesse ir embora e ter condições de viver em outro lugar, talvez até na capital, onde ninguém me conhecia. Como Olivia havia dito, os outros homens se comportaram bem comigo, e eu os recebia com um sorriso, sem sentimento algum, apenas fazendo o meu trabalho. E por que você não foi embora? Não sei dizer, Margarete. Apenas fui ficando, esperando a hora certa para ir. Apesar de ter ficado com muitos homens, aquele tão esperado nunca apareceu. Com o tempo fui aceitando que nunca me casaria ou teria filhos. Eu e Olivia nos tornamos muito amigas. Sempre que precisei, ela estava presente. Com o tempo, tornou-se como uma irmã. Eu gostava dela e não entendia como podia dizer que gostava desta vida e que não queria se casar ou ter filhos. Conversávamos sempre sobre todos os assuntos. Muitas coisas que eu não conhecia ou sabia, ela me explicava. Ela tinha horror em pensar em ter um filho. Não conseguia imaginar ver seu corpo deformado por uma gravidez. Era muito vaidosa, mas uma amiga leal e feliz. Por isso, fiquei muito triste com sua morte e sei que vai ser difícil esquecê-la. Todas nós vamos sempre nos lembrar dela e de sua felicidade, porém acho que ela tinha razão em não querer ter filhos. Entende agora porque não posso ter este filho, Edith? Como vou cuidar dele aqui neste lugar, além do que Dona Irene não aceitaria? Pode sim, Margarete. Como, Edith? Depois que você me contou sua história, fiquei pensando nessa criança, em como ela poderia nascer e ser criada com tranquilidade e felicidade, e acho que encontrei uma solução. Encontrou? O que está dizendo, Edith? Você disse que aprendeu a fazer o enxoval do bebê? Eu sei costurar e bordar. Tenho dinheiro e joias, você também deve ter. Podemos ir para a capital, arrumar um quarto para morar, comprar o material de que precisamos para que eu possa costurar vestidos e você possa fazer enxovais de bebê. Nós os venderemos e assim essa criança poderá nascer. O que acha da minha ideia? Não sei.
Duas mulheres sozinhas, sem marido, com certeza não serão bem vistas. Sabe como é a sociedade? Nunca seremos aceitas, ainda mais eu estando grávida. Vamos para um lugar onde ninguém nos conheça. Diremos que somos irmãs e que seu marido morreu. Acho que poderemos superar tudo, Margarete. Tenho medo que não dê certo, Edith, e eu volte a sentir fome e desespero, ainda mais com uma criança. Está bem, não posso obrigar você a tomar uma decisão difícil como essa. Espere alguns dias antes de tirar essa criança. Eu vou aceitar o que você decidir, mas com ou sem você eu vou embora. Não quero mais esta vida. Como só agora essa ideia de costurar apareceu, acho que tenho chance de mudar de vida. Tenho dinheiro suficiente para começar. Vai embora mesmo? Vou sim, Margarete. Estou pensando que se fizermos isso, como e para quem vamos vender esses vestidos e um enxoval? Vamos oferecê-los em lojas espalhadas pela cidade, Margarete. Quando estive na capital, vi que havia algumas perto da estação de trem. Também eu, quando fui com Jaime até a capital, entrei e fiz compras em algumas delas. Acho que poderá dar certo. Preciso pensar. Margarete, pensativa, saiu do quarto. Edith continuou ali, pensando em seu plano. Com Margarete ou sem ela, vou embora e tentarei mudar minha vida. Os dias foram passando e Margarete não dizia coisa alguma sobre o assunto que havia conversado com Edith. Durante 5 dias, Edith, por sua vez, após pensar muito, continuava decidida a ir embora mesmo que sozinha. Estive contando o meu dinheiro e acho que com ele e com as joias que guardei, poderei viver talvez até por 1 ano. Não sei se Margarete vai querer ir comigo, mas eu não fico mais aqui. Tenho certeza de que conseguirei viver sozinha. Margarete também pensava, não sei o que fazer. Edith tem razão em querer sair daqui e me ajudar para que minha criança nasça. Mas e se não der certo? O que vou fazer com a minha vida? À noite, depois que as luzes das velas que iluminavam a casa foram apagadas e as moças voltaram aos seus quartos, Edith, recostada em sua cama, pensava, está decidido. Amanhã bem cedo vou conversar com Dona Irene e irei embora. Não posso mais continuar aqui. Sinto que está na hora de recomeçar minha vida em outro lugar. Margarete não tocou mais no assunto. Acho que ela não está disposta a se arriscar. Até entendo, pois ela já sofreu muito, e ainda mais com uma criança. Mas continuo pensando que tudo dará certo e que essa criança poderia nascer e ser feliz, porém nada posso fazer. Eu vou tentar e seja o que Deus quiser. Ouvi uma batida na porta em seguida. Margarete disse, posso entrar, Edith? Claro que sim, Margarete. Margarete entrou e, mesmo sem ser convidada, sentou-se na cama e falou rápido. Estive pensando e acredito que até pode dar certo. Tenho um bom dinheiro e algumas joias valiosas. Talvez o meu filho tenha chance de nascer. Terá sim, Margarete. Estive pensando em tudo que Anastácia falou dessa nova religião que está surgindo. Ela sempre diz que as pessoas não se conhecem por acaso, que são almas que já viveram muitas vidas juntas e estão sempre uma ao lado da outra, se ajudando, perdoando e até tentando se vingar por algo do passado. Não sei o motivo, mas sinto que entre mim, Olívia e você isso aconteceu. Acho que viemos para esta casa apenas para nos conhecermos e permitirmos que essa criança nasça. Vai dar certo, Margarete. Sinto que vai dar certo. Porém, pode não dar, Edith. E o que vamos fazer com uma criança pequena? A melhor coisa que temos de fazer agora é não nos preocuparmos com o futuro. O amanhã a Deus pertence. Tem razão, Edith. Como vamos fazer? Prepare sua mala, mas não coloque muita coisa, pois teremos de carregar. Quando a madame acordar, conversaremos com ela, pagaremos o que nos deve e iremos embora. Ela pode não aceitar, Edith. Acredito que não fará isso quando você contar que está esperando uma criança e não quer abortar. Não se esqueça do que ela pensa no dinheiro e sabe que durante a gravidez, quando sua barriga começar a crescer, não poderá servir aos homens. A madame não vai querer isso. Decididamente não vai querer. Edith falou rindo. Tem razão, Edith. Decididamente ela não vai querer. Como vamos fazer? O trem passa todos os dias às 6 horas da manhã. Vamos conversar com a madame e dizer o que pretendemos fazer. Ela vai ficar furiosa, sei disso. Mas como já conversamos, quando ela souber que está grávida e não quer abortar, entenderá que não tem o que fazer. Quando vamos falar com ela,
Como o trem só passa amanhã cedo, precisamos trabalhar hoje e só falaremos com ela à noite quando terminarmos o trabalho. Conversaremos, dormiremos aqui por esta noite e sairemos amanhã bem cedo. Será que ela vai nos deixar dormir aqui esta noite? Não sei, mas vamos tentar. Está certo, Edith. E como você sempre fala, seja o que Deus quiser. Está certo. Agora vá dormir porque amanhã vai ser um dia difícil, Margarete. Vou tentar. Só não sei se vou conseguir. Vai sim. Sabe que fez a escolha certa. Margarete sorriu e saiu do quarto. Claro que, embora quisessem, não conseguiram dormir direito. Sabiam que o passo que iam dar era longo e perigoso, mas tinha que ser dado. Pela manhã, Margarete bateu e entrou no quarto de Edith. Estava com uma maleta na mão e entrou dizendo: Estou pronta, Edith. Peguei dinheiro e as joias e só algumas roupas. O resto vou deixar para as meninas ou para outra moça que vier ocupar meu quarto. Confesso que estou com medo do que vamos fazer, mas não tem volta. Tomara que dê tudo certo. Quando faltava um pouco para as 10 horas, ouviram as moças rindo e conversando, passando pelo corredor. Fizeram o mesmo e juntas desceram demonstrando uma felicidade que realmente não sentiam, pois no íntimo estavam preocupadas com o futuro. A mesa do café estava posta, sentaram-se. Logo depois, Dona Irene também chegou. Como sempre, estava bem vestida, maquiada e com um colar e brincos extravagantes. Tomaram o café tranquilamente. Quando terminaram, levantaram-se e foram para as poltronas, onde conversariam sobre amenidades. Faltavam alguns dias para que o mascate chegasse, e elas falavam sobre as encomendas que tinham feito a ele e sobre novas compras. O dia passou como todos os outros. Riram, conversaram e receberam homens em seus quartos. À noite, quando as velas começaram a ser apagadas, as moças foram para os quartos. Quando Dona Irene se levantou para também se recolher, Edith disse: Espere um pouco, Dona Irene, precisamos conversar. Dona Irene, surpresa, olhou para ela perguntando: Conversar sobre o que, Edith? Eu e Margarete estamos indo embora. Embora para onde? Vamos para a capital. E vão fazer o quê? Vamos tentar sobreviver com costuras e bordados. Irene riu alto. Costuras e bordados? Estão loucas? Vocês são mulheres da vida e nunca conseguirão sobreviver de outra maneira. Devem estar loucas para pensar em algo assim. Talvez a senhora tenha razão, mas precisamos tentar. Não queremos mais esta vida e pretendemos mudar. Como mudar? Querem se tornar mulheres honestas? Isso não vai acontecer. Talvez não, talvez sim. Não podemos saber se não tentarmos. Definitivamente estão loucas. O que diz sobre isso, Margarete? Também quer participar dessa loucura? Está de acordo com o que Edith está falando? Já pensou nas consequências do que pretendem fazer? Pensei muito, Dona Irene, e não encontrei outra solução. Pode ser que não dará certo, mas também poderá dar certo, e assim nossa vida mudará. Entendo o que estão dizendo. Só preciso lembrar a vocês como que chegaram nesta casa. Estavam desesperadas e famintas. Querem passar por tudo aquilo novamente? Devem a mim por tê-las recebido, dando-lhes casa e comida. Não podem ser tão ingratas. Não somos ingratas, Dona Irene, e agradecemos à senhora por ter nos recebido. Mas acredito que durante todos esses anos já pagamos várias vezes a sua hospitalidade. Não queremos brigar com a senhora, queremos apenas tentar viver de uma maneira diferente. Está falando bonito, Edith, mas se não der certo, pretendem voltar e acreditam que eu as receberei? Não pretendemos voltar, Dona Irene, e acreditamos que vai dar certo, mas se não der na capital, devem existir casas como esta. Tem mais uma coisa que fará com que a senhora não nos acuse dessa maneira e mude de ideia. Conte a ela, Margarete. Estou esperando uma criança, Dona Irene, e não quero tirá-la. Quero que nasça, que cresça feliz. O que está dizendo, Margarete? Uma criança. Você não pode ter uma criança. Posso sim, Dona Irene, e é por isso que preciso ir embora. Aqui nesta casa não tenho como fazer com que nasça e seja criada. Acredita mesmo que pode criá-la em qualquer lugar para onde for? Onde vão conseguir? Estão acostumadas com esta vida de luxo e não suportarão viver na pobreza novamente. Acredito que o melhor que têm a fazer é voltarem para seus quartos, conversarem, pensarem no que pretendem fazer realmente. Quanto a você, Margarete, a melhor coisa a fazer é pensar em uma maneira de se livrar dessa criança.
Não vou fazer isso, dona Irene. Minha criança vai nascer, e se eu não conseguir criá-la, encontrarei uma maneira de protegê-la. Nós vamos embora sim, e seja o que Deus quiser. Como pretendem fazer isso? O trem para a capital vai passar por aqui às 6 horas da manhã. Pretendemos pegá-lo. Às 6 horas da manhã? Onde pretendem ficar até lá? Não venham me dizer que por esta noite querem dormir aqui. Pensamos nisso sim. Será que só por uma noite não fará diferença alguma para a senhora? Como não? Já pensaram, com a morte de Olivia e agora com a partida de vocês, o tamanho do meu desfalque e prejuízo? E no que vou dizer para os clientes? Irene perguntou muito nervosa e alterada. Quero que peguem suas coisas e saiam imediatamente. Será bom começarem a pensar sobre o que estão deixando aqui e o que significa lidar com fome e sem abrigo. Não temos onde passar a noite, dona Irene. A vida de vocês já não me interessa mais, embora ainda pretenda esquecer o que conversamos e continuar tudo como antes. Não, dona Irene, não vou ficar aqui nem um minuto a mais. Edith, vamos embora? Dizendo isso, Margarete, nervosa, levantou-se e foi para o seu quarto. Edith, surpresa pela atitude dela e feliz, foi ao seu encontro. Quando chegou lá, Margarete estava pegando a maleta, uma sacola e se dirigindo para o corredor. Espere que eu pegue minha maleta, Margarete. Esqueceu de que vamos embora juntas? Disse sorrindo. Margarete também sorriu. Está certo, Edith, vamos embora. Pegaram as maletas, as sacolas e desceram. Dona Irene não estava mais lá. Deduziram que ela esperava que saíssem. Sorriram e saíram. Assim que chegaram à rua, viram que a noite estava muito escura. Vamos precisar caminhar muito. Sabemos que será por mais de meia hora, ainda mais carregando as maletas e as sacolas. Não tem problema, Edith. Precisamos fazer isso. Para quem não queria largar tudo o que tinha, Margarete, você está bem animada, Edith disse rindo. Sorriram, respiraram fundo e começaram a caminhar. Enquanto andavam, iam pensando e falando como suas vidas tinham mudado e como mudariam dali para frente. A noite estava escura, o que fez com que caminhassem lentamente. Por estarem carregando a maleta e a sacola, cansaram-se e pararam por alguns minutos. Mesmo assim, não desistiram. Continuaram andando. Finalmente, após andarem por tanto tempo e sob aquela escuridão, chegaram ao centro da cidade, que continuava como sempre tinha sido. Naquela hora não havia ninguém. O pequeno comércio que havia ali estava fechado. Assim que chegaram à praça, cansadas, sentaram-se em um dos bancos que ficava em frente à estação de trem. Esta, àquela hora, estava fechada, mas dali poderiam ver quando ela abrisse. Edith, olhando para o relógio que havia na estação, disse: Faltam 15 minutos para meia-noite, Margarete. Teremos muito tempo para esperar. Esta noite vai ser longa. Tem razão, Edith. Mas conseguiremos. Amanhã no trem poderemos descansar e até dormir. Olharam em volta e, mesmo que não quisessem, lembraram-se do dia em que chegaram ali e enquanto tinham sofrido. Edith olhou para Margarete e falou: Margarete, você se lembra do dia em que chegou aqui? Claro que sim, Edith. Eu estava muito triste sem saber o que fazer com a minha vida, depois que havia perdido o homem que amara e minha filha que tanto esperei. E o pior, não sabia o que aconteceria com minha vida. Foi um momento muito triste. Eu também cheguei aqui desesperada, não sabia o que fazer. Eu só queria morrer depois que Bárbara me expulsou, não permitindo que eu levasse um vestido sequer ou algum dinheiro. Tem razão, Edith. Precisamos pensar no que vai dar certo e por onde vamos começar. Quando chegarmos à capital já vai ser meio da tarde. O que vamos fazer? Onde vamos dormir? Quando estive na capital com o coronel e a Anastácia, ao chegarmos, havia em frente à estação do trem várias charretes, carroças e carruagens. O cocheiro que nos atendeu foi muito agradável e solícito. Temos dinheiro, mas não podemos gastar muito logo de início, Edith. Sei disso, mas por amanhã, quando chegarmos, precisaremos ficar em algum lugar. O cocheiro que nos atender talvez conheça algum quarto para que possamos alugar. Não sei, Margarete. Vamos esperar e ver o que acontece e então resolveremos. Ficaram conversando por mais um tempo e sentiram fome, pois haviam comido só alguns salgadinhos. Estou com fome, Margarete. O pior é que não temos o que comer. Pensei que nunca mais sentiria essa sensação. Verdade, Margarete. Vamos tomar um café reforçado? Sorriram e continuaram conversando, até que o sono chegou e, mesmo sem perceberem, encostaram-se uma na outra e adormeceram.
Edith acordou e, olhando para a estação, viu que ela estava aberta e que várias pessoas entravam. Ansiosa, acordou Margarete, que dormia tranquila. Acorde, Margarete. A estação está aberta. Margarete abriu os olhos e olhou para a estação. Mesmo sem estar totalmente acordada, levantou-se, pegou sua maleta, sacola e começou a andar. Edith se admirou com toda aquela animação. Espere, Margarete. Preciso pegar minhas coisas. Margarete se voltou e rindo disse: Desculpe, Edith. Ainda não acordei totalmente. Edith pegou suas coisas e juntas caminharam em direção à estação. Atravessaram a rua e assim que entraram viram que havia muitas pessoas. Compraram as passagens, olharam para o relógio e perceberam que faltava menos de 10 minutos para o trem chegar. Depois sentaram-se em um dos bancos ali perto. Quando o trem chegou, elas entraram e sentaram-se em um banco de madeira. Embora tivessem dinheiro, acharam melhor não viajar na primeira classe. O trem começou a andar e as duas ficaram olhando pela janela. Edith disse: Estamos deixando uma parte da nossa vida e indo para um destino desconhecido, Margarete. Tomara que dê tudo certo e que nunca mais precisamos ter a vida que tivemos nesta cidade. Tomara, Edith. Tomara.